Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E ontem foi Dia das Mães e hoje eu quis trazer uma convidada mega especial. Mas antes disso, você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, gente. Curte, comente, compartilhe. É Rádio Curiacos 98.9 no YouTube. Entra lá, já tem vários episódios gravados, já volta, assiste todos, curte, comente, compartilhe, mande para aquela pessoa que precisa ouvir algum conselho daqueles convidados que passaram por aqui. Então, hoje, segunda-feira, dia 12 de maio, eu trouxe, ontem foi Dia das Mães, e como eu acho que, para fazer uma homenagem às mães, eu trouxe uma mãe aqui forte, uma mãe guerreira, uma mãe como eu já fui mãe solo, e eu acredito que deve ter muitas mães que estão nos assistindo que também passam por isso, e ela tem 2 filhos maravilhosos que ela criou sozinha. Eu estou aqui com a Gabriela Nascimento e o seu filho, Matheus Guimente. Hoje eu trouxe até o filho, gente, porque hoje vai ser um podcast família, muito legal. Gabi, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Você, igual eu falei, você é uma mãe maravilhosa, está até emocionada, não emociona, linda. Realmente, você é uma mulher guerreira. Eu vou falar, a gente vai falar dela agora, mas no podcast vocês vão entender o porquê que eu trouxe essa mulher aqui. Parabéns pela mãe Obrigada. Que você é. E me fala, para quem está nos assistindo que não conhece a Gabriela, quem é a Gabriela, filha de quem você é? Você é daqui de Cambuí mesmo? Fala um pouquinho de você. Eu sou nascida em Bragança, mas desde que nasci fui criada aqui em Cambuí, né? Sou filha da Cristina e do Marcelo. É muito difícil falar da minha família sem se emocionar, né? Eu sou uma pessoa extremamente família. Agora, dia 8 de maio, faz 4 anos que meu pai faleceu, então é uma data, para mim, muito marcante, né? Meu pai faleceu no Dia das Mães, então, para mim, é ainda mais difícil essa data, então, falar sobre tudo isso, né? Essa minha força, eu falo que muito vem do meu pai, né? Da Sim. minha família, da minha mãe, que são pessoas muito fortes, muito determinadas, e que sempre me mostraram que esse caminho era o melhor. Apesar de não ser fácil, mas sempre com muito, muito orgulho da família que eu tenho, sempre segui tudo que eles me passaram. Então, eu vim morar em Cambuí e depois disso fui para Santa Rita com 14 anos, né? Então, me formei em eletrônica. Depois, me formei em administração e daí, com 25 anos, me tornei mãe, né? Sou mãe do Murilo, que não tá aqui, e do Matheus. E durante todo esse tempo, né, nesses 15 anos, né, desde que eu fui mãe do Murilo, eu falo que a palavra força é o que me determina, é o que me faz todos os dias levantar, respirar, seguir, né, muita força e muita fé. Sim, para quem está nos assistindo e não sabe quem é, eu vou explicar de novo. A mãe dela é a Cristina, ela canta em bandas de samba, né? A Cristina e os Caras, a gente fala. E o Marcelo, o pai dela, o Marcelo trabalhou milhões de anos na Autoaviação Cambuí. Marcelão, que a gente fala, Marcelão. E agora, né, ela se emocionou porque ontem já foi Dia das Mães. Passou aí, veio, quando o pai dela faleceu. Eu sei, é uma emoção mesmo. Comemorou com a mamãe ontem? Morri. Então, é isso aí. Então, Gabi, vamos lá, toma uma aguinha para você se recompor. Quando você se tornou mãe solo, que não é fácil, eu já passei por isso por um período também com meus gêmeos, né? Como é que foi esse momento para você? Quando você se viu mãe pela primeira vez do Murilo, né? Que ele é o mais velho, e você estava sozinha, como é que você se viu sozinha? Como é que foi esse momento? Eu descobri minha gravidez, eu já estava de 5 meses de gestação. Então, assim, já foi um choque desde a descoberta. Porém, meu sonho sempre foi ser mãe. Uhum. E daí eu descobri numa sexta-feira de manhã, fui para a empresa, trabalhei, morava em Extrema sozinha, fazia faculdade em Bragança já na época. E voltei para Cambuí, depois de um dia consegui contar para os meus pais, antes de retornar para Extrema. E eu só lembro até hoje da palavra do meu pai, quando ele falou assim, que bom, seu sonho era ser mãe, então você vai ser mãe sozinha para sempre. Eu não sei se isso determinou alguma coisa, mas eu já sabia que eu tinha que ser forte sozinha, né? Eu não ia ter outra opção naquele momento. Então, assim, eu já não estava com o pai dele, né? E não era um motivo para voltar. E aquilo, para mim, realmente serviu de lição. Então, assim, era o meu sonho ser mãe e aquilo estava concretizando. Eu falo que Deus manda na hora que
ele acha que tem que ser, não é na hora Sim. que a gente escolhe, né? Eu fazia quase 4 anos que eu namorava o pai dele, a gente chegou a terminar, cheguei a ficar grávida e quando descobri não voltamos mais. Você tinha quantos anos na época? Eu ia fazer 25 anos. Tinha 25 24 anos. quando eu descobri, quando o Murilo nasceu eu tinha 25. Eu engravidei dos gêmeos com 23 também, então é tudo super nova, né? Porque hoje a gente vê o Murilo, um menino lindo, ele toca também em bandas, a gente sempre vê a Gabi na noite com eles, com os dois, né? Que ela é uma mãezona, ela carrega para todo lado, ela acompanha em todo lado, ela leva para lá. Para quem não sabe, também acho que ninguém, a maioria das pessoas não sabe, esses dias atrás veio aqui o Edielso, e ele tem uma égua que ele deixa no meu pasto. E a Gabi com o Matheus também tem. Eles têm 2 cavalos que eles deixam lá, então a gente está sempre próximo com eles. Meu filho estudava, agora não está estudando mais com o Matheus, mas eles têm amizade, então a gente tem essa proximidade. Gabi, e quais foram os maiores desafios de você por ser mãe tão nova e sozinha? Me conta um desafio que você falou, nossa... Eu acho que as decisões depois que a gente se torna mãe não cabe mais só a nós, né? Acho que a gente sempre inclui os filhos. Então a decisão começou sendo eu voltar para Cambuí, né? Eu tive que voltar para Cambuí, eu não tinha outra opção. Então eu pedi a conta de um trabalho em Extrema, deixei tudo que eu tinha lá e voltei para Cambuí. Então eu falo que desde que eu me tornei mãe, tudo que eu decidi foram pelos meus filhos. Então, eu saí de empresas por eles, eu deixei, né, minha vida profissional, minha carreira por eles. Então, assim, a gente fala que quando a gente é adolescente, a gente tem sonhos. E eu sempre falava, eu não desisti dos meus sonhos. Eu adormeci meus sonhos e agora esse ano eu completo 40 anos. E eu falo que agora eu estou voltando um pouco a entender que eu também preciso cuidar de mim. Sim. Então, a minha vida, né, depois da perda do meu pai foi um choque, porém foi um renascimento. Eu acho que essa força toda vem de tudo isso. Então, foram momentos muito difíceis na minha vida, porém eu tinha que levantar, né? Eu falo que a gente vem igual uma fênix, né? A gente ressurge das cinzas. Exatamente. E vem buscando força, 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 e sempre com muita fé, sempre... Eu falo que independente de religião, sempre tendo algo, né, superior que a gente acredita e que a gente se fortalece. Sempre dessa forma que em todos os desafios, nas mudanças, nas decisões, eu sempre me fortalecia. Com certeza. E me fala assim, isso aqui eu passei muito por isso. Ano passado eu tive aqui com a Dalila e eu falei, eu tive um julgamento sobre isso aqui. Quem não assistiu, volta lá, gente, Dalila, Damiana, gravei com ela segunda-feira passada. Entra lá que tá sensacional. Você sente que a sociedade tem um olhar diferente para nós, mães solo? Porque eu já fui também, por isso que eu fui incluir nessa. Sem dúvida. Não só a sociedade, mas a própria família. Eu acho que são tantos julgamentos, são tantos estereótipos, são tantos situações que eles falam assim, você é mãe solteira, você não pode fazer isso. Você tem filho, você não pode fazer isso. Então, por exemplo, eu quero tomar uma decisão. Não, você não pode porque você tem filho. Eu quero, por exemplo, mudar de trabalho. Não, mas você tem filho, você não pode mudar de trabalho. Então, tudo vira uma limitação por você ser mãe. Sim. E daí, você ser mãe sozinha, a pessoa olha pra você e fala assim, mas você vai deixar seu filho? Você vai abandonar seu filho? Não, eu só vou buscar um pouco da minha vida e também vou estar ao lado dos meus filhos. Então, eu falo, para mim foi um pouco mais difícil, porque, assim, a diferença dos dois é muito pouco, né? Foram apenas 3 anos. Eu tentei, sim, no começo, né? Quando eu tinha só o Murilo, tentei formar uma família, tive minha casa, mas depois, por alguns motivos, quando o Matheus tinha 6 meses, eu acabei voltando para casa da minha mãe. E daí, depois de 12 anos, em dezembro desse ano, eu voltei para essa casa, que eu falei pro Murilo que quando ele completasse 15... né, eu voltaria para aquela casa. Então, era o meu sonho, né, ter a minha família, meu lar, que eu falo que independente minha família é formada de eu e meus 2 filhos, isso não muda nada para mim. O sentido de família para mim é estar unido, né, fazer com que o amor permaneça naquele lar. Então, eu falei para eles, a gente volta, eu vou me esforçar ao máximo, mais do que eu já me esforço, e em dezembro a gente vai estar na nossa casa. Então, dia 31 de dezembro eu consegui voltar. Depois de 12 anos, eu falo que sou eternamente grata aos meus pais, mas ter o nosso lar, ter a nossa casa e poder proporcionar isso para os meus filhos era, e assim, o meu maior sonho, né? E é a minha maior concretização nesses últimos anos, foi isso. Mas eu sei como é que é, porque quando eu tive os gêmeos e eu me divorciei e fiquei sozinha também, eu não tive apoio de ninguém.
né? E eu não vou citar nomes, mas enfim, uma pessoa que eu pedi ajuda, a pessoa olhou pra minha cara e falou assim, ó, eu te ajudo, mas você não vai fazer isso. Queria mandar aí na minha vida. Daí eu falei, não, tudo bem, você pode mandar à vontade, mas você vai ajudar a pagar aluguel? Não, eu posso dar uma cesta básica por mês. Eu falei, então eu não vou me vender por uma cesta básica. E eu falei, não preciso disso. Então, eu batalhei e criei ele sozinho por um bom tempo. E também passei motivo de sociedade de pessoas falar assim, bom, eu já fui mais tempo que você, porque os gêmeos vai fazer 25 anos agora, né? Então, há 25 anos atrás, uma mulher que era divorciada e mãe solteira, praticamente. Solteira não, que eu fui casada, né? Mas separada, era mal vista pela cidade também, porque ela falava assim, aquela desquitada. Ainda falava assim, aquela qualquer homem que chegar consegue porque é desquitada. Então, além de todos esses empecilhos que a gente tem de família, tem isso da sociedade também. Sim. Hoje já melhorou muito, né? Hoje é outra coisa, mas antigamente eu sofri até isso, das pessoas julgarem uma coisa que eles nem sabiam o que era. Né? Sem contar que, assim, muitas pessoas, por exemplo, entram no Instagram. Tem um monte de mãe solo. A gente sabe que tem. Mas muitas nem colocam foto dos filhos, Exatamente. porque aquilo se torna uma vergonha, não um orgulho. Sim. E eu falo, meu Instagram, né, meu Facebook, minha rede social sempre foi aberta. Eu falo que eu tenho o mesmo chip há 20 anos. Então, assim, não tenho nada para esconder de ninguém. Sim. Minha vida é um livro aberto. Porém, tudo que se passa na minha vida é baseado nos meus filhos. Daí as pessoas falam assim, como você consegue fazer tudo isso e ainda, né, sozinha dar conta de tudo? Eu falo que meus pais me ajudaram muito, me ajudam até hoje. Minha mãe é tudo na minha vida, né? Meu braço direito em tudo. Mas eu falo, todos os dias eu durmo e acordo pelos meus filhos. Eu falo que eu batalho, né? Já cheguei a trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia, 3 trabalhos, de domingo a domingo. E eu falo, eu não tenho preguiça, eu não tenho cansaço. Você fala assim, hoje você não vai poder dormir porque você vai levar o Matheus andar a cavalo. Vou. Hoje você não vai dormir porque você vai levar o Murilo tocar. Vou. E assim, nada me deixa cair. Eu sempre busco força e falo, vou, porque eles precisam de mim. Mas você trabalhou a noite inteira, você não dormiu e você já vai. Já vou. Eu falo sempre com sorriso no rosto, sempre pronta. E aí você fala assim, mas você faz isso só por eles. Não, eu faço por todo mundo. Sim. Eu falo que quem já foi próximo de mim, quem me conhece, sabe que eu tô sempre à disposição. Eu até brinco. Às vezes a pessoa fala que não sou bombeiro, mas ajudo em qualquer incêndio, né? Então, assim, tem amigos que... Gabi, tô aqui, a polícia me parou, vem me salvar. Vou. Então, assim, situações que você fala assim, não é possível que você vai. Vou. Sim. O que eu puder ajudar, eu vou. Então, assim, é até engraçado que você fala e a pessoa fala assim, mas você não tem tempo pra nada, você ainda acha tempo pra ajudar os outros. Sim. Acho que isso é a gente que tem que fazer, né? Porque eu falo, ajudar me faz bem. Então, assim, eu não me sinto nem sobrecarregada, eu me sinto, assim, útil e importante por poder ajudar as pessoas. Então, nesse sentido que eu sempre sensacional que você falou, porque o meu avô, eu fui criada pelos meus avós, né? Quem me conhece nas minhas redes sociais sabe que minha mãe morreu no meu parto, então eu fui criada por avô e avó. Então eu trago muito ensinamento dos antigos. E o meu avô falava para mim exatamente o que você acabou de falar, só que ele falava assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Se você não servir as pessoas, você não serve nem para viver. Sim. O que você está fazendo aqui? Então, o que você falou é verdade. Eu também sou dessas. As pessoas, você quer lá o quê? Vem aqui, me chamam de Google, Kelly Google, porque eles... eu preciso de tal coisa. Kelly, você sabe onde tem tal coisa? Eu sei. E é sempre assim. E aí, até meu marido fala, nossa, amor, você é um para-raio de problema. Por quê? Você tem a tua vida e você quer ajudar as pessoas, você pega o problema delas para você. Eu falo assim, mas se eu tiver condições de ser o para-raio dela, mas eu conseguir resolver, eu vou resolver. Sim. E você é igual a mim, nesse ponto também, além de ser mãe solo. Hoje eu não sou mais mãe solo, mas já fui mãe solo, né, dos gêmeos. Mas eu sei muito bem o que você está falando aí. E agora não precisa nem falar por que eu trouxe essa mulher aqui. Vocês estão escutando, né, gente? E me fala, você lida com culpa materna, especialmente quando vai dividir o tempo de trabalho e os cuidados com você mesma? Você tem alguma culpa nisso? Às vezes você fala assim, ai meu Deus, você existe Sim, isso. Na verdade, durante quase 15 anos, eu me anulei. Essa é a palavra. Eu me anulei, eu esqueci um pouco até que eu existia. E eu falo que alguns momentos da minha vida eu falava assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu deveria fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, o sentimento de culpa por pensar assim, eles também não precisavam estar aqui se eu não tivesse colocado eles no mundo. Então, eu sou a responsável por tudo e eu me anulei. Eu esqueci que tinha minha vida, meu corpo,
meus sonhos, meus planos, eu só vivia e fazia tudo por eles. E existe, sim, o sentimento de culpa, sem dúvida. Eu falo que não é vergonha, é culpa, é diferente. Eu nunca tive vergonha de ser mãe. Sim. Mas eu sempre senti uma culpa por não poder dar para eles tudo que eu achava que era necessário. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldade, não é sempre que você tem tudo. Então, eu tive uma situação esses são os momentos mais difíceis. Teve uma situação que eu passei, eu não sei se você já passou. Eu posso falar na frente do Matheus, porque se aconteceu, Matheus, você pode falar. Eu vivi uma situação com a minha filha mais velha, Julie, que ela, eu não vou falar o que ela fazia, mas ela passou por um momento difícil, ela era pequena. E na escolinha, ela sempre via as mães indo buscar, eu sempre buscava ela na escola, claro, os dois, né, os gêmeos. E os pais também iam, só que ela não falava nada pra mim, que ela queria que o pai fosse, por exemplo, né? E aí, ela tinha uma reação de fazer xixi na calça quando ela queria chamar atenção. E eu tive que passar por um psicólogo com ela, porque eu não sabia o que era. Aí, ela era isso. Porque no dia dos pais, era mãe. No dia das mães, era mãe. No porta, era mãe. Tadadadá. Então, eu acho que ela sentia a falta da figura paterna. A menina é mais, nesse caso. Menino, não. Menino, a figura da mãe é mais importante. Nessa época, era a do pai. Não é que ela era importante. Ela, né, a Julie, super bem resolvida hoje. A Julie maravilhosa. A Julie, eu falo que a Julie, ela é melhorado ainda, porque a Julie é uma menina maravilhosa. Ela não tem nenhum problema com isso. Ela ama o Rogério, meu marido. Ela fala que, nossa, tudo que ela precisa, ela pergunta para ele. Mas nesse momento, quando ela era pequena, ela tinha o quê? Uns 4 anos, 5, 3 anos, quase 4. Ela estava no pezinho, pititica. Ela não tinha como ela... É uma reação de criança, sim, né? E depois a psicóloga que falou isso para mim, conversando com ela, falou isso para mim. E em algum momento, algum dos seus filhos passou por algum problema de tipo isso, da ausência do pai? Eu não sei se o Matheus quer falar, mas... tipo assim, eu não foi nem até o pré, foi até um ano retrasado, por exemplo. Porque meu pai, eu nunca tive muita atenção dele. Ele é mais... Ele não liga muito. Agora que ele voltou a perceber que ele não dava atenção pra mim. Aí, a minha reação não era nada de chamar atenção na escola. Era, às vezes, ficar bravo com a minha mãe, irritado com a minha mãe, irritado com todo mundo, com a minha avó, com quem eu via na frente, eu ficava irritado. E chutava as coisas, chutava o sofá, fazia tudo. Por causa que eu já quis muito me aproximar do meu pai, mas às vezes não dava. Igual, eu tenho uma irmã de 6 anos, e muitas das vezes o meu pai não pode ver ela por causa de umas medidas protetivas. Aí o que acontece? Mesmo assim, ele dava mais atenção pra ela do que pra mim. E ainda até hoje meio que dá assim. E ele não pode ver minha irmã, por causa que coisas... E agora ele começou a dar mais atenção pra mim, não sei o quê. E eu espero que continue, porque a situação era muito conturbada. Da minha mãe pegar e ir pro quarto, começar a chorar e não parar mais, de não dormir. Aí, minha mente virou e eu parei, tipo assim, de fazer isso. Entendi que não ia adiantar nada eu ficar brigando com todo mundo. Sim. Que o comportamento dele não ia mudar. Sim. E eu entendi que é com ele que eu tenho que falar. Exatamente. Essas coisas, entendeu? Então, tipo assim, minha mãe foi muito forte nessa época, por causa que eu precisava de um apoio paterno. Como não tinha, era sempre minha mãe. Então, tipo assim, aí fazia trabalho de escola, por exemplo, igual você falou, pro Dia dos Pais. Tudo era pra ela, entendeu? Mas teve a ajuda do meu avô, que eu gostava muito do meu avô. Também, às vezes, eu dava pra ele. Mas minha mãe, nessa parte aí, é excepcional. Sim. Não tem nada a reclamar. Ela faz a parte de mãe e de pai. Só que é o pai. O que você falou é muito legal, porque hoje você já cresceu, você já não é neném mais, né? Já é um menino, tem 12, 13. 12. Então, 12 para 13, igual o Pedro, né? 13, 12 para 13, mesma idade. Então, você já está raciocinando de outra forma. Quando você fazia isso, você não tinha raciocínio igual você tem hoje. Por não causa é? que eu não Era aquela penso. dor que você tinha e você jogava a dor em quem não merecia, às vezes, mas era uma reação de criança. É igual a Julie.
ela tinha uma reação, que você acha que ela queria fazer aquilo? Não, mas era uma reação que ela... Mas muitas das vezes eu jogava culpa em qualquer pessoa, literalmente, na escola. Já joguei a culpa pra cima de professor, diretor, não sei o que. Então, tipo assim, isso me prejudicou muito na minha vida. Até eu aprender que não ia adiantar nada. Sim. Mas é complicado, né? Ainda mais você passar por isso. Eu vi teu filho falar isso, é difícil, porque a gente sabe que eu pensava assim comigo, meu Deus, eu pensava, a minha culpa era assim. Ai, como eu queria ter uma família com pai, mãe, filho. Só que não adianta também que você ter uma família doentia, né? Você ter uma família, como a gente já viu mães, às vezes hoje tem mãe solo que largou do marido, mas porque apanhava. Aí o filho, porque briga de casal. E aí você vê o seu filho chorando porque tá vendo a mãe apanhando do pai. É um trauma psicológico. Então, é difícil você ter uma família saudável. E é muito melhor você ter uma família saudável entre você e os seus filhos. Uma família saudável do que esse episódio que ele falou. Não é verdade? Mas no meu caso, eu falo que... Eu sempre falava pro Matheus e pro Murilo, sabe? Eu falo, não é culpa dos seus pais. E também não é minha culpa. São pessoas diferentes que agem diferente. Então, ele falava assim, mamãe, por que você é assim? Por que o meu pai é assim? Falava, eles só não sabem dar o amor como eu dou o amor. Mas eles não deixam de amar vocês. E sempre tente se aproximar. Eu falo pra eles, eu nunca fui contra eles estarem perto dos pais. Então, assim, chegava o dia dos pais, eu comprava o presente, pedia pra levar. Eu falava, faz uma cartinha e leva. Ele até, esses dias a gente até deu risada. Eu falava, Matheus, eu vou te dar um castigo. Falar bom dia pro seu pai todos os dias. Daí ele falava, mãe, como assim um castigo? Eu falei, um castigo, porque você esquece. Então, pelo menos eu te dando um castigo, você vai ter que lembrar. Então, assim, eu sempre tentei aproximar eles dos pais. Eu nunca coloquei essa barreira de dizer assim, não, seu pai não é uma pessoa boa, não se aproxime. Eu sempre falava, não, vamos tentar, não vamos desistir. Eu falo, você é uma pessoa boa, seu pai é uma pessoa boa, sempre vamos nos aproximar. Então, assim, eu sempre me esforcei pra isso. Tanto com o pai do Murilo, quanto com o pai do Matheus, né? Então, não tem problema nenhum falar, mas são filhos de pais diferentes. Eu tenho amizade com as duas famílias, nunca tive problema nenhum, né? Hoje, o Fábio é casado, né? O Rodrigo também já teve outros relacionamentos. Então, assim, eu nunca fui um problema na vida deles, nem eles na minha vida. Então, assim, eu sempre respeitei tudo isso e sempre, mesmo não estando mais na minha vida, eu nunca prejudiquei a vida deles. Então, eu acho que isso que me deixa mais em paz, né? Nesse sentido de dizer assim, você culpa os pais dos seus filhos? Não. Não é culpa deles. Acho que foram escolhas, foram momentos, foram situações que não tinham maturidade. Eu também, talvez, não soube cobrar o que deveria, né? Porque às vezes o Matheus fala, mamãe, você não cobra, você não briga, você não... Sabe? Eu falei, Matheus, não adianta, né? Eu falo, amor, a gente conquista, a gente não cobra. Amor não tem preço. Né? E quem sabe dar o amor sem a troca de nada é o amor verdadeiro. Não adianta eu falar assim, você é obrigado a estar com seu filho todo final de semana, sem querer. Não faz sentido. Daí eu vou ver o meu filho triste e simplesmente eu vou ficar em casa pensando, o que será que tá acontecendo com o Matheus? Onde será que ele foi? Será que ele tá feliz? Será que ele tá se divertindo? Será que ele comeu? Então, assim, pra quê? Então, é melhor ficar junto comigo. Claro que já teve momentos eu pensei assim, nossa, eu só queria um final de semana para eu descansar e falar assim, esse final de semana eu vou desligar meu celular e esquecer do mundo, né? Que às vezes a gente quer isso, mas não acontece. E eu falo, mesmo assim, aconteceu algumas vezes nesses 12 anos que ele tem, dele ir com o pai. Mas nesses 12 anos dizer assim, você passou um final de semana sem pensar ou sem falar com o Matheus ou com o Murilo? Não consigo. Isso é de mim, entendeu? Não é culpa deles, não é culpa dos pais, é meu jeito. Mas é assim, semana passada eu conversei com a Dalila, a gente falou sobre isso. Que quando você se torna mãe, você não tem mais aquela luzinha. Acende uma luz e nunca mais apaga. Porque ele pode estar com 40 anos, pode estar com alguém. Você sabe que está muito bem, mas você nunca vai deixar. Você vai sempre deixar de estar perguntando se está bem. Você nunca vai esquecer. Não tem como você esquecer de filho, não é verdade? E você já comentou que hoje você mora sozinho, mas você tem uma rede de apoio. Sim. Que é a sua mãe. Sim, a minha mãe é minha rede de apoio, né? Minha mãe ainda tá aí, tá viva, né? Tenho o meu irmão, que também, apesar da gente, né, ter praticamente a mesma idade, 10 meses só de diferença, comportamentos um pouco diferentes, né? Mas, assim, valores de família são os mesmos. Então, assim, sempre que eu precisei, meu irmão e minha mãe estavam do meu lado. Tem a minha tia, que hoje mora em Bragança, né? Que foi como uma mãe pro Matheus, né? Durante 7 anos ela estava aqui. E depois que meu pai foi embora, ela também acabou indo embora de Cambuí. Então, para ele, eu sei que foi a fase mais difícil.
Porém, a gente teve um anjo na nossa vida, que foi uma terapeuta, que nos ajudou muito, que, assim, foi muito difícil para o Matheus aceitar. Ele queria um homem, né, um psicólogo homem, e eu falava, Matheus, é difícil, filho, é difícil, tenta, acredita, confia. Então, assim, quando ele confiou na Renata, foi um momento que eu vi o meu filho renascer, sabe? Que tudo isso que ele fala hoje, essa dor que ele conseguiu trabalhar e entender que não era culpa de ninguém, para mim foi uma vitória, né? Então, em julho do ano passado, a gente tomou essa decisão, né, da terapia de família, né, para nos ajudar. Porque eu falei, ajudou minha mãe, ajudou meus filhos, me ajudou muito, Ai, que bom. me fortaleceu. Então, eu acho que quem precisa, às vezes, de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu acho que é um momento que o meu filho precisava, mas ele precisava que todo mundo estivesse sintonizado no mesmo movimento que ele. Que eu falo, o Murilo, ele falava, mãe, eu não quero fazer terapia. Eu falei, Murilo, não é por você. Eu falei, faço pelo Matheus, faço por mim, faço pela vovó. E eu falo que um foi ajudando o outro, um foi fortalecendo o outro. E tudo isso fez muito sentido pra gente quando a gente foi entendendo que um poderia ajudar o outro sem brigar, né? Porque eu falo que a gente tenta ficar entrando em conflito ao invés de entrar, né, em acordos. E eu falo que hoje ver o Matheus dando um abraço na mamãe, falando, vovó, te amo, chega lá na casa dela e dá um abraço, isso pra mim foi o sentido que eu precisava. Porque eu falo, meu filho é uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigante, mas ele não sabia transbordar esse amor. Sim. Por medo, por vergonha, não sei qual era o motivo, mas ele não conseguia. Comigo, sim, ele sempre foi muito amoroso, segurava minha mão, dormia comigo, falava te amo. Mas para as outras pessoas, é o que ele falou, era sempre essa barreira, era sempre esse bloqueio, era sempre a explosão. E eu falava, Matheus, você não é esse menino. Falei, você é um menino bom, você é um menino tranquilo, você é um menino do coração gigante. Falei, não deixe isso te dominar. Mas eu falo, igual você falou, a gente passar por isso e ainda ter que ter força para falar pro seu filho, não faça, sabendo que ele só tinha, né, era uma criança, mas ele tinha essa reação e nem era culpa dele, ele não sabia trabalhar as emoções. Mas a terapeuta ajudou muito nisso. E eu falo que todos os dias que eu acordo, eu fico pensando, por que eu não fui antes procurar essa ajuda? Né? Sim, com certeza. Até eu ia perguntar isso para você agora. Se você acredita que criar filhos emocionalmente saudáveis nessa jornada só, como que seria? Aí você falou muito da terapia, difícil, que é difícil. E é uma rede de apoio também a terapeuta, sim, né? Agora, vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. Que essa mulher, gente... Teve um dia que eu vi ela, no mesmo dia eu vi ela em 3 lugares. Eu falei, Gabi... Pelo amor de Deus, né? O que você está fazendo? Você não para. Aí, hoje, como que você trabalha atualmente, né? Você tem... Porque eu já vi que você acabou de falar, trabalhou até 20 horas já, né? Sim. Como é que é essa sua vida, a sua rotina hoje em dia? Recentemente, eu saí da empresa que eu estava, né? Então, assim, eu trabalho há 22 anos na área industrial, né? Sou analista de qualidade, sou técnica em eletrônica de formação, administradora. Então, já passei por várias funções diferentes. Eu falo que momentos que eu tive na minha vida, assim, de aprendizado e crescimento. E agora, atualmente, eu estou no Bar do Peixe, né? Então, assim, agradeço imensamente ao Islam por ter me dado essa oportunidade em outubro, que eu falei que dia 18 de outubro eu estava na mesa da minha sala, na empresa que eu trabalhava, sentada, olhando para o computador. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Era um final de semana que, coincidentemente, Matheus e Murilo tinham ido viajar e minha mãe também. E eu não queria voltar para casa. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo em casa o final de semana inteiro, né? Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E naquele momento, chegou uma mensagem no meu WhatsApp, era o Aislan. Ele falou, Gabi, pode trabalhar hoje? Daí eu falei assim, posso. Daí ele, mas e amanhã? Você também está disponível? Eu falei, sim. Falei, se for depois das 6, né? Eu posso todos os dias. Ele falou assim, então tudo bem. Então, assim, eu cheguei até épocas que eu estava no Bar do Peixe, de segunda a sábado. Eu ficava no Prainha de domingo. Eu trabalhava na Rhodes de segunda a sexta. Então, realmente, eu trabalhava... E no clube também? 18, 20 horas por dia. Trabalhava no clube, né? Quando, nessa correria, ainda sobrava um tempo, eu ia pro clube. Trabalho com a Regina no buffet, né? Nos domingos à tarde, que daí, às vezes, eu não tava no Prainha, nem no Bar do Peixe, porque não abre. Eu ia pro espaço da Regina trabalhar. E, assim, eu falo que é tudo por eles, mas é o que me motiva também, né? E esses dias até o Matheus foi me ajudar no Bar do Peixe na Semana Santa, num dia que ficou sem internet. Foi um dia excepcional, de uma correria fora do comum. Daí, eu liguei pra ele e falei, filho, o que você tá fazendo? Ele falou, nada. Eu falei, filho, desce me ajudar. Daí ele falou assim, nossa, mãe, vou agora. Então, assim, eu falo que ele é a minha versão melhorada. Igual você falou da Julie, o Matheus é a minha versão melhorada.
ele gosta de tudo que eu gosto. Ele gosta de acordar cedo, ele não tem preguiça. Tudo que eu falo, Matheus, vamos. Na hora ele para, ele fala, acho que ele pensa, minha mãe é louca. Vamos. E vamos. E daí ele chegou no bar, ele me ajudou. Chegou 1h30 da manhã, eu segurei na mão dele e falei, agora vamos embora, filho, descansar. E pensando que no outro dia eu tinha que estar lá de novo. Então, assim, eu não tenho medo nem preguiça de trabalhar. Eu falo que todos os desafios que já vieram pra minha vida, eu enxerguei como oportunidade. Sempre encarei tudo de cabeça erguida, com muito sorriso, com muita alegria. Então, esse ano, né, esse último ano, pra mim, foi muito difícil, porque eu trabalhei Natal, trabalhei Ano Novo. Pela primeira vez na minha vida, eu falei pros meus filhos, passem Natal e Ano Novo com os pais, porque eu preciso trabalhar 20 dias sem parar de dia e de noite pra gente voltar pra nossa casa. Então, assim, eu falo que tudo na minha casa é muito conversado com os meus filhos, né? Sim. Eu tenho uma transparência com eles, uma abertura que se você falar assim, Matheus, você sabe a senha do banco da sua mãe? Sei. Você sabe quanto ela paga de água e luz? Sei. Sabe tudo. Ele e o Murilo, eles participam de todos os momentos da minha vida. Então, eu falo que quando eu tenho de sobra para nós três. Quando eu não tenho, também não tenho para nenhum dos três. Sim. Então, tem momentos que eu falo, ó, hoje eu não tenho para ninguém, a gente espera que eu vou trabalhar e vai entrar e vai dar certo, e é sempre assim. E a gente também tem até um grupo, né, que a gente só conversa de coisas tipo assim, paguei uma conta, tudo tá lá naquele grupo. Tanto que se eu puxar o celular ali, tudo que a gente passa, tudo tem naquele grupo. Minha mãe pede alguma coisa, tudo tá naquele grupo. E tanto que, particular, é muito difícil dela pedir alguma coisa. É muito dela mandar mensagem, oi, bom dia, como tá, assim. No grupo, ela fala de tudo. Como tá o dia, não sei o quê. E, igual, na vida profissional dela, já teve dia de, tipo assim, na última empresa que ela tava, que ela falou, dela passar mal. Por quê? Não tinha o que ela fazer lá dentro. Então, tipo assim, minha mãe é muito empenhada e ela não gosta de ficar sem fazer alguma coisa. É muito ativa. É igual eu. Se eu ficar em casa, 2 minutos ali, eu já fico estressada. Porque, tipo assim, aí, minha mãe, na empresa, ela não fazia nada. Teve dia dela passar mal lá na empresa por causa de não fazer nada. Aí ela ligava pra gente, conversava, não sei o que, e passava mal. E era todo dia. Tanto que ela falou pra gente, quando ela saiu, pra ela foi um livramento. De, tipo assim, livrar de tudo que tava de mal na vida dela. Pra ela, aquilo lá era mal. Então, tipo assim, eu acho que tudo tem um propósito. Sim. Nada foi em vão. E agora ela tá tentando voltar pra empresa, mas do mesmo jeito não sair de muito perto da gente. Sim. Mas sabe o que é, Matheus? A tua mãe é igual eu. Eu me espelho muito nela, ainda mais quanto mais a gente conversa, mais a gente se parece. Eu sou aquelas pessoas assim que, se eu trabalhar numa empresa e eu tiver uma coisa para fazer, eu faço aquilo ali em 10 minutos. Porque a gente é muito acelerada. É muito Aí ela. você faz, aí depois você fica assim. Não é assim? E ela não aguenta aparecer ficar. outra coisa, porque tem pessoas que desempenham aquela função o dia inteiro para fazer aquilo. E eu não sou assim também. Eu sou aquela que eu já trabalhei num lugar que eu trabalhava na administração, só que eu lavava banheiro, fazia café, atendia gente, isso aqui, porque eu não conseguia ver parado aquilo ali. Então eu ficava fazendo tudo ao mesmo tempo. E assim? agora no bar, piorou, porque a função dela é ficar só no caixa. Aí ela vê que tá meio conturbado, ela sai do caixa, né, que tem cliente lá, ela sai do caixa, vai lá fazer, vai atender os outros, vai lavar fazer copo. Vai fazer o que tiver que fazer. E era no Prainha, assim, que é onde ela trabalhava. Todo lugar que ela vai é assim. Eu sei, eu vi ela lá no E Prainha. outra, tipo assim, lá tem muita gente que trabalha também, né? Não é só ela. Sim. Ela faz dos outros. Tanto que eu brigava muito com ela por causa disso, né? Fala, mãe, você parece uma tonta. Faz o seu, Faz o seu. Você tá ganhando pra fazer o seu, você faz dos outros. Mas não aguenta, a gente não aguenta. É isso que é o problema. Eu falo pra ela. É igual, tipo assim, igual o meu pai. A gente falava assim, mãe, não precisa fazer um negócio, sendo que tem meu pai pra pedir. Não, mas vai que ele não consiga. Não, mas isso que eu vou fazer. Vai que não sei o que, aí já não dá certo. E ela faz. Sim. Sem reclamar, sem nada. Faz do jeito que vai. E isso eu como irmão, tenho muito orgulho disso nela, né? Porque ela não para em casa e ela faz o que tiver que fazer pra deixar todo mundo feliz. Tanto que esses dias
teve uns amigos nossos, amigos dela, que foi lá em casa e, tipo assim, ela tem uma afilhada. A gente deixava a afilhada dela lá e aí o pai e a mãe dessa menina iam lá todo dia almoçar. Falava, mãe, pra quê? Pra que fazer isso? Você tem sua afilhada, ok. Pra quê? Ela falava, filho, não dá, eu não consigo. Ela não conseguia parar. Falei pra ela, mãe, para, você tem a sua casa, mas... Não consegue. Não, mas é que é igual a gente. Ela é igual eu, meu Deus, não adianta. Nós somos uma ativa e essa correria... A gente gosta de abraçar tudo, é um verdadeiro para-raio que você falou, né? Exatamente. E é igual você falou do Prainha, porque uma vez eu fui no Prainha, ela tava lá trabalhando o dia inteiro. A gente ficou lá à tarde, belezinha. Depois eu fui embora, tomei banho, a gente trocou, a gente foi na sexta-feira no clube dançar à noite, no clube à noite, que a maioria das vezes gosta do bailinho que tem no clube. Cheguei lá, a Gabi tava lá. E saiu de lá, mais de 1 hora, 2 horas da manhã. Eu falei, Gabi, tal. Ela falou assim, tá, você vai no Prainha amanhã? Eu falei, domingo, era no sábado. Falei, acho que eu vou. Ah, então vai estar lá que a gente vai estar. Eu falei, você vai estar no Prainha de novo? Ela falou, vou. Eu falei assim, cedo ainda, porque às vezes tem campeonato. Ela 8 horas da manhã, tava no Prainha, sendo que ela ia chegar na casa dela 2 horas da manhã, 2, ela lá, e já ia de novo. E assim, e outros lugares, ela falou do buffet, já vi ela no buffet da Regina, eu vi ela em tudo quanto é lugar. Eu falei, gente, tem 3 Gabi, clonaram ela, eu não tô sabendo. E aí você vê a força da mulher, que é um furacão 2000, como eu falo. E a gente até se surpreende, né? Porque como é que aguenta? Eu falo pra ela, mãe, o que você toma? Red Bull, não sei o que. Ela não toma nada. Não toma... É normal. É ela. E como que você já pensou assim, você fala assim, desistir de alguma coisa, assim, tipo, gente, eu não vou fazer, eu não aguento mais. Você já falou que não, né? Que você é uma mulher muito forte. Ou já Desistir, pensaram? não, mas já pensei, assim, por exemplo, nesse último trabalho. Eu amava, né, a função que eu estava, né, de analisar a qualidade. É uma coisa que eu amo, né? Trabalho na área de qualidade há muito tempo. Mas não estar a todo tempo produzindo não fazia sentido para mim. Sim, então, eu falo que eu fui desistindo dessa oportunidade. Eu falo que eu agradeço muito, né? Foi uma empresa que eu voltei depois de 15 anos, já tinha trabalhado lá. Mas eu falo, às vezes não é para você estar lá. Então, é o que o Matheus falou, às vezes o propósito é maior. É maior, exatamente. Então, a gente busca várias coisas na vida da gente, mas às vezes não é naquele momento que você tem que receber. Então, às vezes não é nem desistir a palavra, eu falo que é baixar a guarda, né? E acalmar o coração, porque às vezes não é para ser. Então... Agora, uma dica aqui que eu acho bem legal. Você tem algum hábito, alguma técnica que ajuda você na organização e no foco de tudo? Porque isso é um negócio legal. Adorei esse negócio do grupo. Vou fazer lá em casa pra ver se pega. Eu tenho esse grupo, né? Já faz um tempo. Já faz, acho que uns 8 ou 10 anos que eu tenho o grupo. Por que eu faço isso? Porque, assim, eu falo que eu sozinha eu não vou conseguir, né? Eu tenho 2 filhos. Então, assim, eu tenho 1 hora de almoço. E 1 hora de almoço eu vou no supermercado, eu vou na minha casa. Eu faço milagre. Que a pessoa fala assim, não é possível que você já fez tudo isso, né? Minha comadre mesmo estava deixando minha filhada em casa. Ela ia pra empresa 7 horas da manhã e voltava meio-dia. Quando ela voltava, eu já tinha saído pra rua, já tinha feito compra, já tinha feito almoço, já tinha cuidado da filha dela, já tinha cuidado de roupa. Então, assim, eu sou muito metódica. Então, por exemplo... Tem, claro, né? Todo mundo tem isso da procrastinação. Ah, eu vou ficar um pouquinho no celular. Ah, eu vou assistir um filme e vou deixar a roupa para depois. Então, assim, dizer que eu nunca fiz isso? Claro que fiz, sou um ser humano. Normal, como todo mundo. Já teve um final de semana, eu falo assim, nossa, esse final de semana eu não quero fazer nada. Quero deitar na minha cama e ficar quieta. Mas não é de mim. Se eu tiver assim, é porque realmente ou eu tô doente ou eu não tô nada bem. Então, assim, o que eu tenho, para mim, é assim, o que eu posso dividir com eles, eu divido. Coisas simples. Por exemplo, Matheus, coloca uma roupa na máquina. Murilo, organiza seu quarto. Matheus, me ajuda em tal atividade da casa. Por exemplo, varre a casa. Murilo, vai comprar tal coisa pra mim. Eu sei que um não gosta de fazer as mesmas coisas que os outros. O Murilo, desde os 7 anos, sabe cozinhar. Então, hoje ele tá com 15 anos. Ele sabe fazer de tudo. O Matheus não sabia, tá aprendendo. Mas o Matheus já gosta de limpar como eu. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma coisa que é pra limpar, eu chamo o Matheus. Agora que ele tá aprendendo a cozinhar, então às vezes eu falo, Matheus, a mamãe vai deixar a carne temperada, você faz o arroz? Faço. Então, às vezes quer levar amigo, por exemplo, e eu tô trabalhando. Ah, mãe, quero levar um amigo em casa. Pode levar pra dormir, pra brincar, pra jogar videogame? Pode. Eu falo, então eu deixo, por exemplo, a feijoada pronta, você faz o arroz. Então, isso dessa divisão de tarefas, sem sobrecarregar eles, porque eu sei que eles têm que ter a vida deles, o tempo deles, né, a diversão, mas eles podem também contribuir de alguma forma. Sim, mas isso então, que você falou é muito importante, porque lá em casa também é isso.
Os meus filhos, desde pequenininho, o John com a Julie começou a trabalhar fora com 12, 13 anos. E assim, eu sempre falei, o que você está fazendo com eles não é nem para te ajudar. É para você, a educação que você está dando para eles é porque amanhã eles vão morar sozinhos. Amanhã eles vão para uma faculdade. Aí eles têm, sabe cozinhar, não aperta, sabe arrumar o quarto deles, sabe cuidar da roupa, mas aí, porque você está educando eles para fazer isso, igual eu faço, a Julie, o John, todos eles fazem cozinha, todos eles, a Manu cozinha, o Pedro agora também está aprendendo a cozinhar. Por quê? Porque eles se viram, né? Eles se viram. Por quê? Eu falo assim, antigamente, cozinhar, limpar a casa, era coisa de mulher. Sim. Hoje, não. Hoje, o homem mora sozinho, ele cuida. O meu marido, o Rogério, ele cuidou muitos anos, né? De casa, sozinho. Da Manuela, sozinho. Então, ele foi também um período da vida dele, pai solo. Então, ele sabia fazer tudo, porque a mãe ensinou ele a fazer isso. Então, agora aquela mãe que mima, gente, pelo amor de Deus, se tiver mãe ouvindo aqui que mima filho, que fala assim... E tem um ditado, antigamente, que fala, se me corrija se eu estiver errado, que a pessoa fala assim, tudo que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. A Gabi não é assim, que ela já acabou de falar aqui, que se ela tiver condições, ela dá, mas se ela não tiver também, ela não dá. Mas é igual... Isso é o certo. É igual o que ela fala, né? Tipo assim, é tudo no grupo. Isso mesmo que você acabou de falar, é no grupo também. Porque, tipo assim, às vezes a gente pede umas coisas... Que, tipo assim, na hora não dá. Mas é igual ela falou. Quando eu tinha 6 anos, eu gostava muito daquele filme, Como Treinar Seus Dragões. Sim. E aí eu pedi um brinquedo. Que era 600... Ó o brinquedo, 600 reais. Hoje eu acho um absurdo, né? Ai, que belezinha. Mas, tipo assim... Ela falou, filho... Hoje, amanhã, não tenho. Você pode esperar até... Daqui um mês, passou um mês, ela falou, não tem. Foi passando, fazia uns 8, 9 meses, né? Fazia uns 8, 9 meses, ela falou, chegou lá em casa de surpresa, acho que era até perto ali do Dia das Crianças, ela chegou com uma caixa embrulhada. Aí eu perguntei pra ela, mãe, isso daí é roupa? Aí ela falou, só abre. Eu abri, tava lá o brinquedo. Que você põe a água, soltava até um lugarzinho lá. E tipo assim, eu esperei sem reclamar de nada, porque eu sabia. E agora, tipo assim, se a gente pede pra minha mãe, não tem essa. Tipo assim, ela fala não tem hoje, mas um dia ela vai dar com certeza. Isso. E daí a gente tem certeza que qualquer coisa que a gente pedir pra ela, ela não pode ter hoje. Mas algum dia ela vai conseguir. Então, mas sabe o que acontece? Quando a tia falou isso daí, para vocês... Não, ele é espetacular, né? Porque antigamente, os pais falavam assim, tudo que eu não tenho, meu filho vai ter. Só que aí você cria filhos fracos. Porque quando tá muito fácil para a criança, ela não dá valor. Lá em casa é uma briga. A Manu e o Pedro. A gente queria um iPhone. Eu falei, nossa, mas vocês falaram exatamente a palavra certa, queria do verbo que não vai ter. Você quer um iPhone? Trabalhe e compre o teu dinheiro. Porque os que eles têm já pipoca no quintal, assim, sai e regaça a tela, aquele negócio. Você imagina dar um iPhone na mão das crianças. Não dou. Eu não dou Você não viu a tela do meu. Então, aí o que acontece? Eu falo que é um luxo o iPhone. Sim. Eu tenho, porque eu trabalho com iPhone. Então, eu só tive depois que eu precisei para trabalhar. Mas, eu sempre tive telefone normal. Android. Mas o iPhone é um luxo. É igual eu falo, tipo assim, eu falo pra todo mundo que eu vejo que é iPhone. Você quer, pra você ou trabalhar pra você fazer vídeo ou pra tirar foto. Porque tem muitos celulares por aí que fazem a mesma coisa. Sim. Só a câmera que não tem igual. É a melhor câmera que eu já vi na minha vida. Sim. Mas, tipo assim, igual, você não quer pra tirar foto e fazer vídeo? Não presta. Então. Porque tem muitos... Igual, meu celular tem as mesmas coisas. Mesmo gigabyte, tudo. Só não tem a tela, não sei o que, e a câmera. Então, mas é o que eu falei do iPhone, porque eu falo lá em casa isso. Mas, por que eu tô falando isso? Porque quando você começa a dar valor no trabalhar, qualquer coisinha, e ele pega o dinheirinho dele, por exemplo, eu vou dar um presente pra uma calça pra Manuela. R$300 uma calça. Ela não quer nem saber. Eu quero a calça.
Faz ela trabalhar e ganhar R$300 pra ver se ela paga na calça. Não Você paga. entendeu? Não paga. Por quê? Porque sofreu para ganhar aquele dinheiro. Então, vai dar valor, se pagar, vai dar valor. Nossa, aquela calça, não, eu tenho que cuidar muito bem dela, porque me custou horas trabalhando. Mas igual, Então, é isso que a gente tem que teve passar uma pra eles. vez que era do lado da sua casa. Eu acho que você já até me viu lá. Eu tava trabalhando com a Dirley lá. Eu ia todo dia, 6 horas da manhã, saía de casa pra ir lá trabalhar. E, tipo assim, eu até falava pra ele, Dirley, não precisa de dinheiro. Porque... Mas toda semana ele me pagava R$100 pra mim ir lá e ajudar ele. Às vezes eu saía pra cercar gado, tudo. Fazia de tudo. E ele ia lá, eu falava pra ele que não precisava, ele dava sempre pra sair. E tipo assim, eu guardei muito pra comprar um negocinho meu que eu queria faz tempo. Então, tipo assim, isso é satisfatório, não é? E tipo assim, e eu igual falava pra minha mãe, mãe, espero que eu tô juntando meu dinheiro e eu mesmo compro. Sim. Porque minha mãe, ela acha que, tipo assim, se ela já conseguiu o dinheiro que a gente tinha pedido, ela tem que comprar. E não é assim, nunca vai ser. Sim. Porque se ela conseguiu, igual eu falo pra ela, mãe, você gasta tanto com a gente, por que você não vai gastar com você? Mas não compra uma calça, não compra não sei o que, não. Falo pra ela, compra. Ela fala, ah não, igual esse dia eu fui no shopping, falei pra ela, mãe, hoje a gente tá aqui pra nada, porque nada. Tinha ido na vivência, ela queria comemorar. Gaste o dinheiro com você. Já que lá em Camuí, eu ia comer um negócio de noite. Gaste esse dinheiro com você. Vê se consegue. Belezinha. Foi lá, comprou besteira pra casa e comprou McDonald's pra comer. Vê se consegue. Não consegue. Agora tem uma fase que eu quero entrar aqui agora, porque além de mãe maravilhosa, que vocês estão vendo o Matheus falar bastante dela, enfim, ela acabou de falar que por um momento ela se esqueceu dela mesma. E a Gabi, ela chegou a ser obesa, né? Sim. Então, aí eu quero que você fale. Então, ela chegou nessa parte, que é uma parte difícil, e ela tomou uma decisão na vida dela. Então, ela vai falar primeiro dessa parte da obesidade. Como é que foi, Gabi, quando você abriu o olho e olhou pra você e falou, gente do céu, Então, cadê eu? Quando eu me tornei mãe, como eu falei, né? Eu não só me anulei, mas eu acho que eu usava como fuga a comida, né? Eu falo que a gente tem várias formas de desafogar ou de afogar as mágoas. Então, assim, eu nunca gostei de bebida alcoólica, eu nunca fumei um cigarro, eu nunca usei uma droga. Então, algum vício a pessoa tem que ter. Eu não gosto de comprar. Então, você é consumista? Não sou. Mas, assim, eu comia, não de forma compulsiva, mas de forma irresponsável, que é muito diferente. A pessoa comer por compulsão, ela come sem parar até passar mal. Eu não passava mal. É o meu caso. Eu comia, por exemplo... Quando eu fazia isso. Eu acordava 6 horas da manhã, meu café da manhã era 2 litros de Coca-Cola e 4 pães. Você precisava disso? Não. Mas por que você fazia isso? Não sei. Então, assim, eram escolhas erradas. E isso eu fiz durante anos. Até que chegou a pandemia, né? Na pandemia, eu acabei perdendo meu pai, né? 4 anos atrás, como eu falei. E daí eu precisava tomar uma decisão. Daí, na época, eu já estava obesa, com 130 quilos. Porém, eu não tinha vergonha do meu corpo. Eu não me via obesa. Eu me via com sobrepeso, claro, eu sabia. Mas aquilo não me afetava. Tipo, minha autoestima. Eu era feliz, eu sorria. Eu vestia as roupas que eu gostava. Eu não deixava de fazer nada pelo corpo que eu tinha. Daí, eu fui para Pouso Alegre para poder fazer uma cirurgia plástica. Uma correção de mama, que era meu sonho de 14 anos de idade. Quando eu cheguei no cirurgião, ele falou assim, jamais eu faço isso. Ele falou assim, Ele falou, vai em outro médico, procura ajuda. Ele falou, primeiro você precisa perder peso para depois você vir para cá. Ele falou assim, com o peso que você tá, como você ainda não tem comorbidade, eu te indico fazer bariátrica, mas eu preciso que você passe por todas as avaliações. Daí decidi, acho que não tem problema eu falar o nome do médico, né? Decidi ir até o Dr. Guilherme. Eu falo que foi a melhor escolha da minha vida. É um profissional excepcional. Que eu falo que ele não só é um médico, ele é um ser humano incrível. Então, quem tem, né, essa oportunidade de conhecer ou passa por qualquer dificuldade em relação ao peso, à obesidade, procure, porque é uma pessoa que ele é muito humano. Ele não é só um médico que vai lá e vai fazer sua cirurgia, ele preocupa com tudo. Então, assim, ele tem uma equipe. Então, eu fiquei 10 meses fazendo um monte de exame, consulta, reunião, passei por tudo.
quando faltava 20 dias para minha cirurgia, o meu primeiro exame venceu. Daí, eu tava naquela. Ou eu volto para estaca zero e faço tudo de novo, ou eu desisto. E nesse meio do caminho, eu trabalhava na Lear, em Camanducaia. E tinha dias de eu ir 2, 3 vezes por dia para Pouso Alegre, de carro. Eu ia na fisioterapia pulmonar, eu ia na psicóloga, eu ia na psiquiatra, eu ia passar numa consulta, eu ia fazer um exame. Então, assim, a despesa era muito alta. Então, nessa época, eu tive que fazer um consignado no banco, porque, assim, era a minha escolha, era a minha decisão. E você tinha problema, abrindo parênteses antes de você chegar aí, você tinha problema de saúde com a obesidade? Porque a obesidade, assim, tipo, joelho que dói, essas coisas assim que, às vezes, muitas das pessoas que podem estar nos assistindo agora têm esse problema, mas têm esse medo de, não, esse aqui não é o do peso, porque tem desculpa pra tudo, né? Mas você tinha algum problema de saúde No meu caso, o meu problema era respiratório. Não era nada de mobilidade, não era dor na perna, dor nas costas. Eu não tinha nada de dor. Eu não tinha diabetes, colesterol, pressão alta, nada. Mas eu tinha uma bronquite asmática desde criança e que virou asma. E aquilo era assim, constantemente com a rinite atacada. E eu não imaginava que a minha obesidade estava causando isso. Daí, quando eu fiz o exame do sono, que é um dos exames que você faz para a cirurgia, eu descobri que eu tinha apneia grave. Então, eu podia morrer dormindo. Então, o meu risco era esse, morrer dormindo. E daí você vai falar assim, mas como assim morrer dormindo? Sua respiração para, né? Corta o oxigênio e você pode morrer dormindo. Sim. E eu não imaginava que isso seria, né, o risco meu, porque quando você vai fazer o risco para bariátrica, você precisa ter alguma coisa. Não é só, eu tô obeso, vou comer até ficar obeso e vou lá operar. Não, não opera. Não é simples assim. Sim. Por isso que eu falo que tem que ser uma decisão para a vida. Porque, assim, para mim, transformou. Então, assim, eu fui renovar minha habilitação. Da médica olhar pra mim e falar assim, não é possível que é a mesma pessoa. E não só fisicamente. Tudo em mim mudou. Então, assim, eu usava óculos, eu deixei de usar óculos. O meu grau é 0 há 3 anos. 0. Eu não tenho mais nada na vista. Tudo isso é obesidade que causava. Tudo era obesidade que causava, mas eu não enxergava nada disso. Eu achava que tudo aquilo era normal. Usar óculos é normal, né? Ter falta de ar é normal, tomar uma bombinha é normal, usar um Pulmicort é normal. E não era nada normal. Era toda a obesidade que causava tudo isso e eu não via. Daí, quando decidi fazer a bariátrica, daí nesses 20 dias que eu tinha que ou abandonar ou começar tudo de novo, eu fui no Dr. Guilherme e ele falou, a decisão tem que ser sua. Porém, se você realmente quiser operar, você começa tudo de novo. E o que eu levei 10 meses para conseguir, eu fiz em 2. Marquei minha cirurgia e fui. Daí, quando eu fui, né, quando eu realmente decidi, da segunda vez, ir para a cirurgia, a minha rede de apoio para essa decisão foi muito pequena. Assim, eu não tinha vergonha do que eu estava fazendo, porém, o medo das pessoas era maior do que o apoio. Dizia assim, não vai, você tá ficando louca. Você vai morrer. Pelo amor de Deus, você vai morrer, você vai pra UTI, você não vai voltar. Eu falava, gente, eu tô indo para ter vida, para viver mais, para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida. E não para ficar doente. Falei, a obesidade é uma doença, a cirurgia é um recurso. Só que assim, eu falo, não vá transferindo uma coisa para outra. Sim. Se você não mudar seus hábitos, se você não mudar a sua vida, só a cirurgia não vai resolver. E como foi esse processo de decisão para você? Para você chegar nesse ponto e falar assim, foi só por causa do seio, da cirurgia? Foi. Ou não? Você nunca tinha pensado antes nisso? Nunca tinha pensado antes nisso. Porque quando eu vi você em vários lugares. Lá no Bira, um dia você sentada lá de boa. Você realmente, Sim. você era muito bem resolvida com você mesma. Então, sim, aquilo ali para você era indiferente. E é assim, é tão engraçado que eu olho as minhas fotos de antes e de agora, você fala assim, cadê aquela Gabi, né? Eu era loira, pesava 130 quilos, mas eu falo, a Gabi não mudou. O que mudou foi a minha aparência. A casca então, só. assim, a minha aparência. Então, quem lembra de mim há 20 anos atrás, eu tô parecida com a Gabi de 20 anos atrás. Porém, nada pra mim é diferente. Então, o meu médico falava, você tem que ser estudada, não é possível, porque você não sofreu nada. Eu não tive que tomar um remédio, eu não perdi uma noite de sono, eu nunca tomei um ansiolítico na minha vida, eu não sei o que é tomar um remédio pra dormir. Então, assim, eu nunca precisei de nada disso, porque eu sempre aceitei tudo isso muito bem. Então, assim, obesidade era uma doença? Ok, mas era uma decisão minha comer tudo errado. Sim. Então, assim, continua gostando de tudo? Claro, você vai operar o estômago, não é a cabeça. Então, por isso que você tem que ir pro psicólogo, psiquiatra, tem que fazer todo o acompanhamento. Por quê? Senão você vai fazer uma cirurgia e vai voltar tudo como era. Exatamente. Porque daí você não escolheu mudar de vida. Então, tem que ser uma escolha de vida, né? Uma mudança. Eu vou chegar nessa parte também, mas o que eu queria perguntar para você aqui, ó. Muita gente fala assim que a bariátrica é o caminho mais fácil.
Ai, ela tinha que fechar a boca. Ai, que não sei o quê. É muito fácil fazer bariátrica. Tem muita gente que fala isso. O que você diria para essas pessoas? Porque eu já sei que não é fácil. É assim, é fácil para quem tá de fora. Exatamente. Né? Para quem é o paciente é difícil. Para quem está em volta do paciente é muito difícil. Porque a pessoa olha para você e fala assim, por que você tá fazendo isso? Você é louca. Você não vai poder comer. Você não vai poder engolir. Você não vai... E assim, tudo bem, eu entendi tudo isso. Só que eu decidi. Eu não fiz isso por ninguém. Eu não fiz isso porque alguém me aconselhou. Eu fiz isso porque eu queria. Então, eu falo, o dia que você escolher cuidar de você e tiver um recurso, seja isso para qualquer problema que você passa na sua vida, faça a escolha por você. Não faça assim, porque eu quero reconquistar alguém, eu vou fazer bariátrica. Porque eu quero ficar com o corpo perfeito, eu vou fazer bariátrica. Porque, assim, o corpo perfeito não existe. Exatamente. Existe você sendo feliz com o seu corpo, respeitando os seus limites e entendendo que mesmo com a bariátrica, você não vai voltar como era antes. Sim. Então, eu falo, você vai ter as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas necessidades, porém, você vai ter outras limitações. Então, antes você tinha um estômago que cabia um boi. Hoje cabe um pedaço de carne. Você vai precisar parar de comer carne? Não. Você vai precisar comer menos. Eu gostava de doce. Continuo gostando. Você come doce? Como. Todos os dias? Praticamente todos os dias. Então, assim, não adianta falar assim, nunca mais come doce. Como. Como chocolate, mas como menos. Não era como antes. Mas tudo existe, sim, igual você me perguntou. É difícil? Muito difícil. E assim, você fecha a boca, você perde 60 quilos? Não. Eu perdi 60 quilos. Faz 3 anos. Então, assim, eu não tive reganho de peso. Eu não tive que fazer nada. Você vai pra academia, você fica lá 20 horas por dia? Não. Por quê? Eu trabalhava 20 horas por dia. E das 20 horas, só sobrava 4 pra eu dormir, cuidar da casa, cuidar dos meus filhos e voltar pro trabalho. Então, assim, eu não tive tempo pra mesmo fazendo a bariátrica, ficar assim, eu vou ficar 10, 15 horas na academia. Vou lá, vou deixar meu corpo perfeito. Não. E não então, era assim, o objetivo também. Não você era. Queria a qualidade de vida, mas não. aí a pessoa olha e fala assim, mas por que você conseguiu tudo isso e seu esforço nem foi tão grande? Não foi tão grande pra quem veio de fora. Pra quem veio de fora, exatamente. Porque pra mim foi muito desafiador. Sim. Ver todo mundo comendo e não podia comer. Ver todo mundo, né, saindo pra ir em algum lugar e às vezes eu não podia ir. Porque durante um tempo você tem que se privar de algumas coisas. Verdade. Mas eu falo, eu fiz a bariátrica numa segunda-feira. Na quinta-feira, eu já tava indo com o Matheus pro supermercado. Eu já tava fazendo as coisas em casa. Eu já tava indo, né, ver o Murilo tocar na festa da Senhora do Carmo. Então, assim, eu não parei. Fala assim, você parou e ficou deitada? Não, né? Não, porque não era eu ali. E o Gabi... E voltando a falar de bariátrica, tem algum mito que você... Porque você também chegou a ver vídeos antes de tomar essa decisão? Ou você não fez nada disso? Não fiz nada disso. Tem algum mito que você fala assim, eu não, isso é acho mentira, que... eu quero desmentir aqui? Então, eu acho assim, eu tenho amigas, né, que fizeram bariátrica, muitas amigas, muitas pessoas conhecidas. E eu tive a oportunidade, no dia que eu internei, ter uma moça de Pouso Alegre que foi fazer no mesmo dia que eu. E daí... Eu cheguei muito tranquila, porque eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Parecia que eu estava indo passear e não fazer uma cirurgia, porque realmente eu não tenho medo de hospital. Daí, quando eu entrei, ela falou assim, você vai primeiro, né? Falei, pra mim, tanto faz. Daí a enfermeira falou, não, ela é primeiro. Daí ela falou, você pode ir primeiro, que eu tô muito nervosa. Eu falei, tudo bem, eu tô super calma, eu vou. Fui, fiz a cirurgia. Quando a gente saiu do centro cirúrgico, né? Eu saí quase que 1 hora antes que ela. E já tava lúcida, tava bem. Daí ela saiu. Quando ela chegou na UTI e me viu, ela falou assim, não é possível, você operou? Falei, sim, igual você. Ela falou assim, gente, mas você tá calma, você não tá com dor, não tá com nada. Eu falava, não, mas não era pra ser assim. Era pra passar por uma cirurgia e tá bem. E assim, quando você faz bariátrica, na UTI você tem que andar, né? Porque se você não tiver reação, as reações que tem que ter com o fisioterapeuta, tudo isso, tudo acompanhado pelo médico, você não pode ter alta. Então, lá no hospital você já tem que andar, lá no hospital você já tem que, né, ficar sentado, você já tem que ir fazendo as coisas. Então, o que o Matheus falou de eu ficar em pé em casa é porque, assim, uma das recomendações era para não ter trombose, porque tem vários riscos, né, da cirurgia. Pra você não ter trombose, tem que se movimentar, não pode ficar muito tempo deitado, nem muito tempo de pé. Só que o dela tem que usar meia. Sabe? Daí eu assistia Netflix, realmente, eu ficava assistindo Netflix, fazendo, né, a parte respiratória que tinha que fazer e ficava caminhando dentro do quarto. Porque, assim, o ficar deitada, pra mim, era pior do que ficar caminhando. Então, eu falo, você tem que saber o seu corpo como é. Cada um é de um jeito. E daí, eu lembro que desde o dia que a gente fez essa cirurgia junto, ela sempre me ligava e falava assim, porque o meu tá assim, e o seu como tá? Daí eu falava, de verdade, eu não fico olhando. Porque eu entrei na internet, vi tal coisa, assisti tal coisa. Eu falava, gente, não faz isso, confia.
Confia no médico, confia na equipe de profissionais que vai te atender e acredita. Porque eu falo, se você não acreditar em quem vai te atender, não vai ter sucesso. Porque eu falo, é uma decisão que você vai ter toda uma rede de apoio, né, de profissionais extremamente capacitados, que precisa. Não vá fazer bariátrica. Se você está pensando em fazer bariátrica, sem ninguém, não vá. Não vá. Não vá sem escutar um médico, não vá sem escutar um psicólogo, que você vai precisar de apoio, de uma endocrinologista, de uma nutricionista, porque tem coisas que você vai ter que aprender. Eu falo que você volta lá atrás, você vai ter que aprender a comer, você vai ter que aprender a respirar. No meu caso, que era pulmonar, o meu problema, eu tive que fazer fisioterapia antes e depois, né? Fisioterapia pulmonar, gente. Pulmonar. Não é. Fisioterapia pulmonar para aprender a respirar. Porque o pulmão, no caso, ele tinha que desenvolver para eu poder passar pela cirurgia. Porque senão o risco era muito Pelo maior. que você está falando, você tinha uma equipe que você passou por uma equipe de profissionais, não foi só o Dr. Guilherme. Não, durante 10 meses eu fui acompanhada e depois dessa decisão você tem que voltar. Então, depois de 1 ano, você volta, né, em todos esses profissionais, mas durante 6 meses, você vai quase toda semana voltar no seu médico, depois a cada quinzena, depois a cada mês. Então, assim, não é uma coisa que você vai fazer e vai parar de ir. Você tem que continuar. Então, assim, existe, né, pessoas que vão fazer a bariátrica e depois são, por exemplo, desligadas da empresa. No meu caso, né, eu fui muito feliz onde eu estava, né, na Lear. Eles me deram todo o apoio. Meu supervisor era, assim, fora da curva. Ele falava, Gabi, vai tranquila, né? Eu sei o quanto você se dedica pela empresa. E tinha dias de eu ir, por exemplo, para Pouso Alegre dirigindo, assistindo reunião no carro, levava o notebook, ficava aberto esperando a consulta. Então, assim, eu não deixava também a empresa na mão. Porque eu falo, não faça isso e fique pensando assim, vou pegar atestado de tanto tempo. Não, eu quero voltar logo. Então, assim, o meu atestado da bariátrica foram 15 dias. Então, eu fiquei 15 dias e já voltei a trabalhar. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que entender que você está tendo outra vida nova para você viver de forma diferente e melhor. Porque então, foi muito positivo. Eu já vi, não foi não, pessoas que eu conheço, eu já vi fazer a bariátrica. E eu vi que você não expõe, assim, em rede social. Tipo, tem pessoas que vão fazer bariátrica e fica assim, colocando dia a dia, tudo que ela está fazendo. Você não, você é mais tranquila em relação a isso. Tanto é que quando eu convidei você para vir aqui, que eu queria que você falasse de mãe solo, que eu também acho que é um tema importante falar sobre obesidade bariátrica, você não tinha problema nenhum de falar. Falei, então, ok, porque tem pessoas que têm vergonha de falar. Mas as pessoas que passam por tudo que você passou e depois volta, porque não toma essa decisão que você falou. Porque a decisão, quando você toma, é a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu emagreci 25 quilos na menopausa. E, assim, eu tive que tomar a decisão de mudar de vida por mim mesmo. É difícil emagrecer na menopausa? É muito difícil. Mas eu falei, não, vou tomar a decisão e vou lutar para isso. Foi o que eu fiz. E quando você toma a decisão, nada tira você do foco. Mas só que tem pessoas que elas correm atrás do objetivo errado. Que é igual a Gabi falou. Se você não quer mudar de vida realmente, então não passe por isso. E muita gente volta. Sim, volta. Engorda muito mais. Porque né? tem gente que, por exemplo, eu vou fazer para conseguir um outro trabalho, por exemplo. Eu vou fazer para reconquistar o amor de alguém. E daí, não é você. Você tá fazendo pelo outro. E o que você faz pelo outro não vai te fazer sentido depois. Porque daí, às vezes, você não vai conseguir o que você queria, porque vai depender de outra pessoa, e daí você não vai estar feliz nunca. Então, eu falo, não busque felicidade no outro, busque em você. Igual eu falo, eu sabia que eu precisava da minha vida de volta, né? Eu perdi o meu pai, eu vi meu pai indo embora com 59 anos, nunca tinha entrado num hospital, né? Pegou Covid, depois de 11 dias, meu pai foi embora. Então, assim, aquilo pra mim realmente foi muito chocante. Foi. Né? Eu falo, olha, meu pai que era forte, que era tudo na minha vida, eu vi ele indo embora por causa do Covid. Que é claro, que a comorbidade que junto com o Covid não deixou ele reagir. E daí eu escutei uma médica que falou assim pra mim, Gabi, você tá com o mesmo quadro que seu pai. Só que como você não tem diabetes, pressão alta, você fica e seu pai vai pra UTI. Então, assim, era pra eu ter ido pra UTI junto. Sim. E eu fiz o tratamento em casa, consegui salvar. Então, eu falo, se Deus me deu a oportunidade de estar viva, eu tenho que lembrar. E agora, você falou que comia errado. Sim. E como que é agora a sua rotina? Hoje você come coisa certa? Como é que é a sua alimentação hoje? Olha, depois de 3 anos, né, que eu fiz a bariátrica, eu vou dizer assim, não é que eu como errado, mas eu aprendi a comer de tudo. Então, assim, eu gostava de fruta, mas a fruta não era a minha única escolha. Sim. Eu escolhia outras coisas e não a fruta. Eu gostava de legume e de verdura, mas eu também não dava importância para isso. Então, assim, eu acho que você tem que aprender que tudo isso, para você, vai fazer diferença. Então, assim, eu incluí várias coisas na minha alimentação que eu
não fazia questão. Então, assim, hoje eu como fruta, eu como legume, eu como verdura. Ah, tem semana que você só come feijão e um legume, e uma sopa, e uma fruta? Sim. E tem semana que você vai lá e come uma pizza, um lanche, come um pão? Também. Então, assim, você não precisa deixar de comer. Você precisa aprender a comer. Eu falo que você volta a ser criança mesmo. É toda aquela reeducação alimentar, que é igual você falou. Você perdeu 25 quilos por decisão, porém, você conseguiu sem fazer, né, uma cirurgia, nada disso. No meu caso, eu fiz. Só que o que muda depois disso? O estômago não aceita de tudo, nem a mesma quantidade. Então, teve coisas que, por exemplo, meu primeiro dumping foi com pão de queijo. Pão de queijo. Pausa. O que é dumping? Para quem está nos assistindo. Dumping é como se você tivesse um mal-estar, né? Que você sente um frio, um calor, sua pressão parece que cai, que sobe. É uma sensação horrível. Eu brincava que era a sensação da morte sem morrer. E assim, meu primeiro dumping foi na mesa, sentada, trabalhando. E eu não sabia que eu não podia comer um pão de queijo rápido. O problema não era a quantidade, era a velocidade. Sim, então, eu comi tão rápido e o pão de queijo estava quente, tudo aquilo para mim caiu como se fosse uma bomba. É tipo entalo. É como se fosse um entalo. Mas o dumping, ele te dá a sensação de... Você fica fraca. Você fica com tontura. Daí, realmente, eu achei naquele momento, eu não sabia que era o dumping que eu estava tendo, eu achei que era uma queda de pressão. Porque eu fiquei branca, fiquei mole, fiquei, assim, muito estranha e fui para a enfermaria. Eu estava na empresa trabalhando, desci para a enfermaria, minha pressão estava normal, minha glicemia estava normal. Daí, eu entendi que aquilo era o dumping. Então, aquele foi o primeiro. O que você tem que fazer para sair disso? Nada, esperar. Daí, o segundo foi com macarrão e o terceiro foi com sorvete. Depois, nunca mais tive. Mas o pior, tipo assim, que não foi um dumping, foi que, tipo assim, na bariátrica, depois que você faz, que isso ela me explicou, você não pode vomitar, não pode gorfar, não pode arrotar. Ela comeu um lanche do Beat Burger ali. Nem cheguei a comer, eu só relei na boca. Mas sabe qual foi o problema? E ela, literalmente, ela comeu nem metade, ela comeu um quarto do lanche. O problema foi a maionese. A maionese com o lanche não desceu nada bem. É por causa da gordura da maionese, vomitou. não é? Na hora que ela vomitou, nossa. Ai. Mas meu coração começou a estourar. É por conta de tudo isso, né? Porque, igual você falou, tem limitações. Sim. E outra coisa também que quando você falou, eu vejo falar, muita gente fala assim, eu fiz bariátrico, meu cabelo caiu. Minha unha ficou fraca. Não. E o bariátrico tem que estar eternamente tomando vitaminas. Isso é uma verdade, um mito? Como é que é? No meu caso, eu me alimento muito bem. Então, assim, eu faço acompanhamento, porém eu não faço reposição de vitamina. Uhum. Porque o comprimido, para mim, é pior do que a comida. Então, por isso que eu falo das escolhas. Eu escolhi, eu falei pro meu médico na época, né, pro Dr. Guilherme, falei, olha, eu escolho a bariátrica para eu ter vida. Então, se eu tiver que viver dependendo de remédio, não é minha vida. Eu quero me alimentar direito, né, fazer um exercício. Então, assim, eu sei, por exemplo, meu cabelo não caiu. Não caiu. Todo mundo fala assim, caiu o cabelo. O meu não caiu. Por quê? Já estava saudável antes de eu fazer a bariátrica. Exatamente. Então, quando eu decidi operar, a primeira coisa que eu fiz, eu era loira igual você. Sim. Né? Fiquei mais de 17 anos clareando o cabelo. Eu decidi que o meu cabelo ia ser natural. Então, esse é o meu cabelo. Sim. Então, eu não coloquei mais uma química no cabelo. Então, decisões. Unha postiça. Pode fazer? Pode. Mas se você quer fazer uma bariátrica, é claro que sua vitamina vai abaixar. Então, não faça mais. Então, por isso que eu falo que são coisas que você tem que escolher. Você pode ir lá e fazer um mega? Claro que pode. Só que não vai ser seu. Então, o que eu falei pra minha cabeleireira na época? Que ela cuida do meu cabelo há mais de 20 anos. Fui lá e falei, Lê, a partir de hoje, não quero mais clarear o cabelo. Eu sempre gostei de cortar o cabelo. Mas eu decidi, depois da bariátrica, que eu queria deixar meu cabelo crescer. Daí eu falei pra ela, Lê, agora eu só venho uma vez por ano cortar o cabelo. Ela falou assim, mentira, porque eu cortava quase todo mês. Meu cabelo sempre foi no ombro. Daí, esse final de semana que passou, sem ser esse o anterior, eu fui e ela falou assim, nossa, como seu cabelo tá grande. Falei, pra você ver, né? Porque quase nem vou secar mais o cabelo. Porque ele ficou do jeito que era antes, sem química nenhuma. Então, é muito mais fácil de cuidar. Meu cabelo nunca foi enrolado, né? Sempre foi ondulado. Então, bateu o secador e secou. E daí tem gente que olha e fala assim, mas você não fez nada. Você não tomou, você não usou shampoo de não sei o que jeito. Gente, de verdade, quando você faz bariátrica, né? Na situação que eu fiz. Então, assim, eu não tinha dinheiro sobrando. Né, pra falar assim, hoje eu vou lá e vou fazer um mega. Hoje eu vou lá e vou comprar uma vitamina de não sei que jeito. Vou comprar um whey de não sei que jeito. Então, assim,
cada um tem as suas escolhas. Lembrando que tudo que ela tá falando aqui, ela é mãe solo, gente. Então, tem tudo exatamente por isso. Então, assim, ou eu comprava uma coisa pra mim, ou eu comprava uma coisa pra eles. E o que o Matheus falou, realmente é o meu jeito de ser. Então, assim, eu não me priorizo ainda em tudo. Que eu acho errado. Em algumas coisas. Porque, tipo pontuando assim, que você acha errado. Porque ela tem que pensar nela. Sim. E ainda mais na... Mas me conta você agora. Quando você viu sua mãe fazendo tudo isso, a sua mãe, lógico, que precisou de ajuda no começo. Sim. E quando você vê ela hoje, assim, linda, maravilhosa. Porque ela nunca teve autoestima baixa, né? Porque tem obeso que tem. Ela nunca teve. Então, Mas o que você acha dela hoje? Hoje eu vejo uma mulher linda, que agora ela começou a se cuidar. Sim. Faz pouco tempo, mas começou, né? E no começo, como que funciona? Meu irmão nunca quis ajudar, até porque ele tinha um certo nojo de sangue. E tem muita gente que tem. Tem pessoas que passam mal de ver, né? Então, minha avó tava numa fase que até a gente sair da casa dela, estava ainda. Que ela não queria ajudar a gente por raiva, de mal mesmo. Então, a única opção que sobrou fui eu. E na mesma época, era a época de Covid, né? Quem tava com Covid? Eu. Ai. O único que podia ajudar era eu. E eu tava na minha madrinha, como minha mãe falou, eu morava na minha madrinha. Ia todo dia, tinha hora marcada pra mim. Eu saía de casa umas 5 horas ou depois que eu chegava da escola. Chegava lá na casa da minha avó, passava lencinho, não sei o que, curava. Tudo isso de máscara, me atrapalhando a máscara. Eu odiava usar máscara. Tinha que ir lá todo dia limpar sangue, não sei o que, ajudar ela a limpar a perna, ia ajudar a tomar banho, ia ajudar a pôr meia. E essa fase, pra mim, não foi difícil, mas pra minha mãe foi. Porque ela tinha que explicar tudo pra mim, porque eu não tinha ideia do que era pra fazer. Minha avó já tinha, porque ela é formada em farmacêutica, ela é farmacêutica. E eu não tinha ideia de nada. Tudo minha mãe que mandava fazer, faz aquilo, busca aquilo. E, tipo assim, pra mim não foi difícil, mas pra ela, infelizmente, foi. E hoje, se a gente lembrar de como foi, tipo assim, a gente passou por tantas coisas, pra ela tá assim, tão bem, que a gente tem que agradecer por ter passado. Sim. E não reclamar. Sim. Porque hoje ela não reclama de dor, não reclama de nada. Tipo assim, nunca. Tanto que um tempo atrás ela teve uma dor na barriga, que é a barriga da estufando. Foi eu que fui lá, ajudei também, não sei o que, preocupava. E tipo assim, é um negócio muito legal, que ela nunca desiste. Ela sempre tá lá fazendo o que tem que fazer. Tipo assim, se ela tem a única ajuda, ela vai pedir ajuda da única ajuda que ela tem. E eu nunca reclamei eu ia lá com um sorriso no rosto. Só a única coisa que eu mais odiava era máscara, pra mim. E eu tinha mas que usar. Mas não é só você não, todo mundo, ninguém gosta de máscara. Mas então, pelo amor de Deus, é que eu não fase, usava. parecia que a gente tava numa guerra. Eu não usava, com gente que fosse. Belezinha. Só que ela não tinha como não usar. Porque se eu não usasse e espirrasse, que seja respirar um pouco mais forte e soltar alguma bactéria, ela podia morrer. Então você tipo assim, foi um negócio que incomodou, mas eu esquecia, só pra ajudar minha mãe. Teve dia de eu ficar lá, de dormir com a máscara, pra poder ficar lá com ela, porque ela tava muito sozinha. Porque minha avó não entrava no quarto pra dar um apoio. O máximo que a minha avó fazia era comida. Entendeu? Pro meu irmão levar lá no quarto. Às vezes até eu. Então, tipo assim, foi incrível poder ajudar minha mãe, mesmo sendo sozinho, porque eu prefiro fazer tudo sozinho do que fazer com gente atrapalhando. Gente, é uma gracinha demais, Gabi. Gabi, agora tem algum alimento que você comia antes, depois da bariátrica você não consegue comer mais, que você fala, não porque você não gosta, mas porque você não suporta mais hoje? Assim, no começo, no primeiro ano, foi macarrão, que não me ia muito bem. Tipo, macarrão eu comia, não sentia bem. Molho, dependendo do molho, estrogonofe, às vezes alguma coisa também não cai legal. Mas, assim, o que mudou muito, que eu vejo que, pra mim, eu como, falo igual água, é coisa gelada. Então, assim, picolé, eu amo picolé, porque o gelado parece que não dói o estômago. É engraçado isso, mas faz sentido. Porque eu falo que quando a gente
vai voltando, né, a reeducação alimentar da bariátrica, você vai incluindo bastante coisa gelada. Eu falo que, às vezes, até a gente faz gelinho, por exemplo, ao invés de tomar suco, você faz gelinho do suco para chupar, para tomar o gelado, e que o gelado vai bem. Uhum. Então, assim, coisas quentes, dependendo do que não cai muito legal. Mas, assim, eu não deixei de introduzir, porque eu tinha uma amiga que tinha feito há 12 anos atrás a bariátrica, e ela falou, Gabi, um conselho que eu te dou, não deixa de tentar comer. Porque se o seu estômago atrofiar, né? Se ele ficar muito pequenininho, depois tudo que você comer, você vai passar mal. Né? E eu tinha muito medo mesmo, a palavra é medo, de passar mal. De chegar, vomitar, alguma coisa, eu não queria aquilo. E ainda mais que o médico falou, o grampo é desse tamaninho, a gente vê tudo antes, né? O grampo é desse tamanho, você não pode passar mal, porque senão pode sangrar, pode acontecer outras coisas. E daí, com tudo isso, o que eu não comi mais mesmo, e que eu não ingeri, né, até esse ano, depois de 3 anos, era nada que tem gás. É então, isso né, que eu ia perguntar agora. Nada Por que tem gás. que todo mundo que faz bariátrica, os que levam a sério, tá? Sim. Porque tem pessoas que não levam a sério, igual eu acabei de falar, e volta. Não pode beber coisa com gás e nem álcool, que o pessoal fala assim, não é que não pode, mas evitar o álcool, porque vira alcoólatra, esses negócios. Por quê? O álcool pode, né? Tanto que depois de 6 meses de cirurgia, ele até fala, você quer tomar uma taça de vinho? Pode. Você quer tomar um copinho de uísque? Pode. O problema do alcoólatra, que às vezes alguém se torna, é que, assim, é muito mais fácil você beber do que você comer. O esforço é diferente, né? Então, a bebida alcoólica, ela vai melhor do que a comida. Então, eu, como já não gostava, optei em não beber nada. Então, eu não bebo, já faz mais de 5 anos que eu não coloco nada alcoólico na boca. Agora, a comida em si, o que acontece no caso do gás, que você me perguntou, né? O gás é porque você, quando faz a bariátrica, você injeta um gás no estômago, né? Para inflar, para fazer o processo, tudo, para poder cortar o estômago. No meu caso, eu fiz a bypass, né? Não coloquei o anel. Então, o resultado também da bypass e da de anel é diferente. E agora já tem outra tecnologia, né? Que eu estava esses dias no Instagram do Dr. Guilherme e vi que tem outro recurso já para cirurgia. Então, você não pode ingerir o gás, porque o gás, ele faz o estômago ir voltando novamente. Então, o risco de você se tornar uma obesa novamente é muito grande. Ele até fala, né, quando você vai nas reuniões do grupo de apoio, ele fala, se você tá vindo aqui com 130, você vai voltar com 230 da próxima. Então, assim, não tenta que consegue. Porque o estômago é um músculo. Então, assim, se você for, né, estimulando, chega uma hora que você vai engordando tudo de novo. Só que, assim, quando você faz a bariátrica, a tendência é você engordar o resto do corpo. Né? Você vai ficando obesa, não é só na parte do abdômen, é no resto do corpo também. Então, é difícil. Então, o gás é nunca mais mesmo. Não. E qual o conselho que você daria hoje para quem está se preparando para fazer uma cirurgia bariátrica? Eu acho que o maior conselho é não transfira, né? Não transfira para o outro a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho. E não faça com que alguma coisa que você tenha culpa, você use a bariátrica como recurso. Então, por exemplo, eu sou consumista. Daí eu vou fazer a bariátrica e vou achar que eu vou parar de ser consumista. Não vai. Eu sou alcoólatra. Além de obeso, ter um outro vício. É isso que eu tô querendo dizer. Não acho que uma coisa vai resolver a outra. Né? Eu falo porque quando a gente faz, né, as sessões com a psicóloga, a psiquiatra, ela sempre pergunta, você tem algum vício? Você é compulsiva? No meu caso, eu falava, realmente, eu sou workaholic, né? É um termo que nem todo mundo conhece, mas eu sou viciada em trabalho. Então, assim, o meu problema era esse. Eu queria só trabalhar, eu esquecia que tinha que comer, que dormir, que fazer outra coisa. Então, assim, eu só trabalhava. E ainda é? E ainda... Só um ponto. Mas eu melhorei muito. Eu falo que eu melhorei muito porque, assim, é visível o quanto eu consegui recuperar da minha vida depois da cirurgia. Então, assim, não transfira uma coisa para outra. Sim. Principalmente, assim, a pessoa toma calmante. Durante um tempo, você não vai poder tomar. E a sua rotina... Nem antes, nem depois. A sua rotina, por exemplo, antes, igual você falou, você comia porcaria, né? Coisas que não podia. Consequentemente, seus filhos embarcavam na mesma. Hoje, a alimentação deles também mudou através de você? Assim, eu nunca coloquei isso pra eles. No sentido assim, vocês não podem comer porque eu não posso. Vocês não vão tomar refrigerante porque eu não tomo. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas como a gente é espelho, eles acabam fazendo igual, não é? Nem tanto. Então, assim, eu tenho 2 filhos opostos, né? Murilo nunca teve uma alimentação muito adequada, né? Sempre gostou mais de refrigerante, de embutido. Nunca gostou muito de arroz, feijão, salada, fruta. Diferente do Matheus. O Matheus, ele absorve peso muito rápido como eu, porém ele alimenta muito bem.
Então, depois de 3 anos, né, que eu passei pelo processo da bariátrica, hoje ele está um pouco mais consciente. Mas eu falo que a idade vai trazendo essa consciência. Exatamente. Não adianta você fazer a bariátrica e querer que todo mundo da sua casa come igual você. E não vai E ser nem assim. adianta você chegar na sua casa e falar assim pra pessoa, agora você não vai mais comer pizza porque eu não consigo. Não, gente, eles têm direito isso e aí. vai acontecer. Tanto que eu saí do hospital, minha mãe tinha feito pastel no dia que eu saí do hospital. Minha mãe tinha feito bolo de cenoura. Ele queria que eu fizesse, né, o bolo de cenoura pra ele. Eu fui e fiz. É o bolo Sem que eu mais poder amo comer. na minha vida. Sim. Mas eu não podia comer. Mas assim, eles não têm que assumir, né? Mas é igual lá em casa quando eu emagreci. Quando eu emagreci, minha família inteira comia o que eles queriam. Sim. E eu optei por não comer aquilo e queria Só que perder sabe, peso. minha mãe, Só que mesmo a gente comprando tudo, não sei o quê, ela ficava na mesa tomando umas batidas, que tinha que fazer uma batida. Ah, hoje é arroz, feijão e às vezes um... Mas é porque ela tinha tomado a decisão certa. Sim. Porque ela via aquilo ali e ela não sofria porque ela Pois tava é, tomando. é isso que, Exatamente. tipo assim, a gente tá se É igual pressionando eu, porque... quando eu decidi tipo também. assim, qualquer um que vê, igual eu parei de tomar, tinha parado de tomar refrigerante. Mas eu não consegui. Por quê? Porque eu via muita gente tomando. Mas você tem que tomar decisão. Você não tomou a decisão. Não, decisão, mas eu essa decisão. tomei. Sabe qual foi o problema? É eu ter voltado e ir pra casa do meu pai. Porque lá, tipo assim, eu recebia muita crítica. E eu não gosto de receber crítica. E tipo assim, eu sou criticado uma vez, 2, 3, não tem problema. Mas era todo dia que eu ia pra lá. Eles falavam, mas você tem que voltar a tomar, que isso daí é besteira, cara. E não era. Tipo assim, e agora eu não consigo mais, porque eu até consigo. Mas você vai Só conseguir. Só que pra isso eu tenho que parar de ir pra lá de novo. E eu não quero. Não precisa. Uma hora que você vai, mais que você crescer mais um pouquinho, você vai tomar a decisão. Essa decisão que a sua mãe tomou e eu também tomei. Aí você vai falar assim, não, eu não preciso disso, ouvir o que eles estão falando. Aí você fala assim, eu vou tomar, igualzinho pra você ter uma noção. Quando eu decidi emagrecer, eu comecei no dia 10 de março, dia 13 do aniversário do Rogério, meu marido. Nós fomos pro Teressas. Todo mundo comendo, e a minha filha bebendo cerveja, e ele tomando cerveja. Toma só hoje, aniversário dele. Essa só hoje. Eu não. Água com limão. Não sem existe açúcar. só hoje. Não existe. Eu tomava água com limão com açúcar, pedi uma bacia praticamente de salada. Eu comi salada e água com limão. Eles comeram um monte de coisa e eu não sofri por Aqui, isso. ó. Porque a minha Não, mas decisão eu tô falando, você não pode era sofrer. maior. Você Exatamente. não pode sofrer. Você não pode ficar culpando o outro. Não come chocolate não, que eu vou ficar com vontade. Eles podem comer. É isso que eu tô falando. E eles ainda, né, na idade que eles estavam, há 3 anos, 4 anos atrás, é muito difícil você falar pra uma criança, pra um adolescente, você não pode comer um salgadinho, você não pode tomar sorvete, você não pode comer uma pizza, porque sua mãe não pode. Não existe Você pode isso. fazer tudo, só que é o que você falou. O exemplo muda tudo. Então, assim, o Matheus é muito mais próximo de mim do que o Murilo, no sentido, assim, de jeito de ser. Então, por exemplo, eu comecei esse ano, eu comecei a treinar, né? Parei de trabalhar durante o dia, eu tava indo treinar e ele ia comigo. Sim. Então, eu ia caminhar, ele ia comigo, eu treinava em casa, ele ia comigo. Eu fazia um prato de arroz, salada e carne, ou só a carne e a salada, ele comia junto. Sim. Então, assim, é claro que se eu não fizer nada, ele vai fazer nada também. Exatamente. Mas eu falava pra ele, no horário que eu tô trabalhando, não adianta nada a gente fazer isso o dia inteiro e chegar à noite que eu tô trabalhando, você vir aqui comer um pote de sorvete. Não adianta nada. Ô, Então, Gabi, são as escolhas, né? falando um pouco de inspiração e futuro aí, o que te move hoje? Eu acho que, assim, o fato, né, de ver os meus filhos realizados é o que me move. Mas eu falo que os sonhos que eu adormeci, né, quando eu tinha 25 anos, eu ainda tenho, né, não deixei de sonhar. Eu falo que a gente não pode pensar que a vida acabou, né, a vida só adormeceu e vai voltar mais pra frente. Então, eu falo pra eles que durante 10 anos eu ainda vou viver em função deles. Mas quando eu completar 50, eu ainda tenho meus sonhos. Então, assim, o que me move hoje até os meus 50 são os meus filhos. Então, é ver eles realizados na faculdade, né? Se quiser fazer um curso técnico, terão todo o meu apoio. Eu quero eles realizando os sonhos deles, porque isso é o meu maior sonho hoje. E, no futuro, eu realizando os meus. E você se vê como um exemplo para outras mulheres? Acho que não seria a palavra exemplo, mas eu já tenho amigas que falam assim, cara, eu queria fazer metade do que você faz e não ter cansaço. Queria fazer metade do que você faz e continuar sorrindo. Inspiração. Eu queria passar pelo que você passou e não ficar triste. Então, assim, nossa, você viveu tudo isso e você sorri, você conta isso como se nada tivesse acontecido, mas eu acho que, para mim, não existe a dor sem a lição. Então, assim, fica com a lição, não fica com a dor, não fica com a mágoa, né?
Então, eu acho que isso é a diferença. E qual conselho você daria para mães solos que passou por tudo que você passou? Que conselhos você daria para elas? Que às vezes está passando agora, para aquele momento difícil que você passou lá atrás. Sim. Elas estão passando agora. Qual conselho que você daria para elas? Primeira coisa, não desiste, né? Porque tudo é possível. Acredite em algo superior, seja Deus, seja a fé que a pessoa tiver. Se agarra nisso, né? Não transfira para os seus filhos a culpa, porque eles não têm culpa. Eu falo que se Deus te mandou é porque é um presente. Não é para ser um peso, na sua vida não é um fardo, é um presente. E eles são a minha maior força. Eu falo que se Deus me deu meus 2 filhos, foi para me inspirar e para me fazer mais forte ainda. Sim. E é sobre isso. Eu acho que ser mãe solo não pode ser um medo, tem que ser uma força. Agora para o Matheus. Você se inspira na força da sua mãe? Eu me inspiro em muita coisa na minha mãe, não só na força. Porque, igual vocês falaram aí, eu sou melhorado, mas eu não me acho melhorado. Eu me acho o espelho da minha mãe, porque tudo que ela faz, eu faço. Tudo. Se ela fala, hoje eu quero fazer um negócio, mas vamos pra piscina, que você quer, eu vou pra piscina. Se ela pedir pra gente ir pra um lugar que eu não goste, eu vou. Se não tiver outra escapatória, eu tô indo. Se for com ela, eu tô indo. Uhum. Então, tipo assim, como eu não me inspiro, eu apenas, tipo assim, eu quero ser igual ela. Que ela é uma mulher muito forte, eu quero ser um homem muito forte. Com determinação igual a dela, com querer igual. A força que me move nela é a força que ela tem, por exemplo, pra fazer coisas que muita gente acha chato. Que é trabalhar, por exemplo. Tem muita gente aí que reclama. Minha mãe, se ela pudesse, se não tivesse que dormir no mundo, ela ficava 24 horas. Ela tava lá trabalhando. Então, tipo assim, eu me movo muito na inspiração dela. Então, minha vida é ela. Minha inspiração é ela, tudo é ela pra mim. Meu irmão também ajuda muita gente nisso. Não só eu, como minha mãe. Então, pra mim, ela sim é a minha maior inspiração e sempre vai ser. E o que você acha, as pessoas de fora, né, que tá vendo a sua mãe, essa mulher que ela é, que trabalha, essa sua mulher que foi obesa, hoje tem esse corpo maravilhoso que ela tem. Então, O que você acha que as pessoas pensam nela, de tudo isso que ela passou? Eu acho muito que, tipo assim, né, tem pessoas e pessoas. Eu acho que quem tá perto, quem conversa com a gente, acha, tipo assim, minha mãe, a mulher, igual é comigo. Mas quem não olha, tem muita gente que vai criticar. Sim. E ainda criticam, até hoje. Então, tipo assim, é igual eu penso, como que criticam uma mulher que passou por tanta coisa, assim, entendeu? Pela mesma, a mãe solo, por exemplo. Pra ela é muito difícil. Igual, eu não conhecia essa história de mãe solo até meus 10 anos, vamos dizer assim. Eu não sabia o que ela passou pra separar do meu pai. Eu achava que era uma separação de, tipo assim, por que vocês separaram? Se não teve motivo. Até eu descobri que, tipo assim, a vida não é morango. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes e atitudes diferentes. Igual, minha mãe nunca teve uma atitude ruim. Já meu pai não era tão assim, entendeu? Então os dois não combinavam. Tipo assim, eu enxergo pra minha mãe uma pessoa, se um dia ela achar, igual eu tenho meu padrasto hoje, é uma pessoa incrível. Por quê? Porque ela quer alguém que cuide dela. E não era assim com meu pai. Sabia entendeu? que parceria, isso é parceria? Ou exemplo, você conhece o maridão, né? O meu Conheço, maridão, então Rogério. você já conhece ele. A pessoa, um dia ele falou pra mim assim, que ele veio nesse mundo pra me fazer feliz. E na igreja, o que a gente aprende na igreja? Que a pessoa, quando ela vem pra fazer a outra feliz, eu quero fazer aquele feliz. Eu estando feliz, eu vou retribuir a felicidade para aquela pessoa. E é muito assim, igual minha mãe fala, né? Ela dá muito amor pra mim. Ela fala que eu retribuo na mesma moeda. Por quê, Porque, exatamente? tipo assim, como meu pai não é tão assim, porque é homem, né? Meu pai é homem. Tipo assim, eu não sou assim, eu não consigo me espelhar no meu pai nesse negócio. Meu pai consegue porque eu não sei, ele não sabe demonstrar. Eu sei que ele tem muito amor, tanto que ele... Igual, o castigo que minha mãe falou, né? Manda um bom dia pro seu pai. Quem
é de fora, não vai entender a história. Só que eu já fui de, tipo assim, de reclamar com a minha mãe por causa disso. Porque isso pra mim era um castigo mortal. Mandar bom dia pro meu pai. Então, tipo assim, eu acho que eu evolui muito e eu acho que quem se inspira nela ter uma vida que seja parecida na dela, dentro da casa, dentro da família, eu acho que é muito feliz. Porque minha mãe pode não ser a mulher perfeita de todo mundo. Mas pra mim, pro meu irmão e pro Daniel, que é o meu padrasto, eu acho que é sim. Porque, tipo assim, ela dentro de casa, quem conhece ela, igual você já foi, já conversou com ela, sabe que ela é uma mulher incrível, excepcional. Agora, eu quero que você fale pra mim assim, me defina sua mãe em uma palavra. É amor. É o que ela demonstra pra todo mundo. Que lindo. Vou chorar. É difícil. Ai, que belezinha. Mas é isso daí. Agora, é assim, a gente já vai estar caminhando para o encerramento, né? E, Gabi, uma palavra que define a sua jornada até aqui. Resiliência. Onde as pessoas podem te acompanhar de vez em quando, ter o seu contato para ver a sua história? Você não costuma postar muito, né? Ou você nas suas redes sociais tem? No meu Facebook, no meu Instagram, minha vida, como eu falei no começo, né? Minha vida é um livro aberto. Então, as pessoas até brincam. Preciso de alguma foto, vou lá olhar no Facebook da Gabi. Porque, assim, desde que eu tenho o Facebook, minhas fotos estão todas lá, de todas as fases da minha vida, de todas as pessoas que já passaram pela minha vida. Porque eu acho que a gente tem que permitir que a história faça sentido e cada história tem começo, meio e fim. Sim. Então, assim, não tem que ter vergonha de nada que passou. Você vai expor a pessoa. Não, ela fez parte da minha história. Então, antes, eu até, né, eu repostava muito essas lembranças. Hoje eu parei um pouco de repostar, porque teve uma pessoa que veio e falou assim, as pessoas se incomodam de ver você repostando a lembrança. Daí eu fiquei pensando, eu falei, ok, se a pessoa se incomoda, é só ela não entrar na minha rede social, que ela não vai ver. É simples assim. Mas daí, também eu tava numa fase que eu tava numa correria, fiquei 4 meses sem celular, daí a pessoa falou assim, 4 meses sem celular? Fiquei 4 meses sem celular. Daí comprei meu celular em dezembro, então, por isso até que minha rede social ficou meio que parada, né, morta, mas é porque eu tava sem celular. Uhum. E daí o Matheus falou assim, mãe, você não posta nada, por quê? O Murilo não gosta mais de tirar foto, né, é só eu e o Matheus. E acaba que... essa fase é... É a fase da adolescência. A então, aborrecência, assim, eu falo. Eu falo que fase. eu sou muito feliz, porém eu não fico, às vezes, tirando foto de todos os momentos. Mas Sim. eu tenho lá os meus feeds, né, os meus destaques, as minhas lembranças, e tem tudo lá. Minha vida é muito aberta, muito tranquila, né, e tá tudo lá. Agora, deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo, que precisa de força para mudar de vida. Essa força que você tem. Então, Eu acho que a principal mensagem é fortalece o seu coração. Fortalece a sua mente, o seu coração, porque isso vai fazer você mudar. Quando você decidir que você precisa ser feliz e realizada, você vai conseguir. tá. Matheus, quer falar mais alguma coisa com sua mãe? Mãe, lembra do trabalho de escola? Que eu já tenho certeza que você estava desconfiando. Lembra do trabalho de escola, tudo. Então, o que eu vim falar pra Tia Kelly é que eu tenho uma cartinha. Pode ler, Tia Kelly? Claro, meu Pra amor, todo você mundo. pode de tudo. E outra, não é só pra minha mãe, tá? Quem quiser ouvir também, tanto faz. Vamos lá. Pode ler aqui? Pode? Não chore, por favor, senão vai alagar aqui. Até eu vou chorar. Mãe, hoje eu parei o mundo lá fora um pouco para falar diretamente com você. Peguei essa folha, essa voz e esse instante para agradecer. Obrigado pela força, pelo amor, por nunca desistir de mim. Você é a razão de quem eu sou. Te amo para sempre. Se eu pudesse colocar todo o meu amor em palavras, ainda seria pouco. Você é o abraço que me salva, o amor que me guia e a força que me sustenta. Te amo do infinito e além. Ai, que lindo. Jesus! Você Essa é é a nossa surreal. palavra de sempre. Te amo do infinito e além. É o que a gente fala todos os dias um pro outro. E eu falei pra ele isso esses dias, que
a minha maior força é segurar na mão dele e do Murilo, sabe? Toda vez que eu penso que eu não vou conseguir, é na mão deles que eu seguro. Então, quando a Kelly me convidou pra vir aqui, no primeiro momento eu respirei e falei, o que eu vou fazer lá, Kelly? Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Sim. Daí, quando você me convidou, o Matheus não estava em casa. Da hora que ele chegou, eu falei, eu vou levar o Matheus. Porque ele é a pessoa que vai estar do meu lado, que vai segurar a minha mão. Então, assim, eu sei que isso pra mim faz todo sentido. Essa carta ele escreveu semana passada, porque eu tava muito mal. Um dia que eu tava desesperada, eu tava ajoelhada, rezando. E eu falei pra ele, Matheus, reza comigo, filho. Eu falei, vamos rezar, porque a mamãe precisa. E eu preciso de força nesse momento. Matheus, reza comigo. Ele falou assim, eu vou rezar, mas depois eu vou no meu quarto. E foi pro quarto. Daí ele dobrou e colocou no armário e falou assim, mãe, você não vai ler, que na hora certa eu vou te mostrar. Ai, chegou a hora Chegou certa, a hora. coisa linda. Pra fazer a gente Olha aqui, arrebentar. eu não sei o que você fez com a sua mãe no Dia das Mães, que foi maravilhoso, você comemorou, mas eu quero que você saiba que hoje, que o Dia das Mães foi ontem, mas hoje você deu o maior presente para ela, que é essa declaração de amor, que eu me vi ali no lugar dela e também me emocionei. E, Gabi, agora você entende por que eu convidei você para vir aqui? Porque você é uma inspiração para muitas mulheres, você não pode não perceber isso, porque você trabalha muito, igual você falou, né, Matheus? Até demais. Até demais, mas você é uma mulher forte e eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo e as que vão assistir esse podcast que vai ficar lá salvo no YouTube, vão falar assim, porque às vezes as pessoas se desistem por poucas coisas. Às vezes as pessoas reclamam da vida porque, acabou minha base, vou reclamar da vida, entendeu? E quando elas assistem histórias, assim como a sua, assim como todas as pessoas que passaram por aqui, que passaram dificuldade, cada um na sua área, cada um no seu momento de vida, elas tiram inspiração para seguir em frente. Então, aí o intuito foi esse, né? Para você, numa exposição, o que eu quis é mostrar a mulher que você é, para você inspirar muitas que estão passando por, às vezes, coisas bem menores do que o que você passou, ou às vezes coisas maiores, mas elas olham e vê onde você chegou hoje, e venceu a obesidade, você venceu, tem 2 filhos lindos com saúde, e saber que dá certo, é só não desistir, e é só seguir em frente, pegar na mão de quem você ama, a se agarrar em Deus, que tudo dá certo. Parabéns pela sua história. Mais uma vez agradecer, e assim como você falou várias vezes, né, eu sei que você também passou por tudo isso. Sim. Né? É muito difícil os julgamentos, é muito difícil os dedos que nos apontam, mas eu acho que quando a gente acredita que a gente está fazendo bem pelo outro, é igual você falou, a gente às vezes o para-raio, às vezes a gente é o ombro amigo, e muitas vezes a gente tira a dor, tira o coração da gente para poder ajudar o outro. Daí a pessoa falou assim, nossa, você estava destruída e você ainda foi ajudar. Você estava lá machucada e você ainda foi ajudar. Mas eu acho que a palavra ajudar pra gente nos move também. E sabe, Kelly, o cuidar faz muito bem. Eu já julguei muito essa pessoa aqui por causa do que ela acabou de falar. Dela arrancar a coisa que é dela pra ajudar os outros. E, tipo assim, esses dias que a gente tava voltando de Bragança, que eu fui lá pra Bragança, eu com meu tio pegamos pra dar um sermão, mas um sermão bom nela. Que a gente falou pra ela, mãe, você tá tirando da sua boca pra pôr na boca dos outros. Dos outros que nunca te deram nada, nunca fizeram nada por ti. Aí, igual a gente falou, quando você precisar e eles não te derem, você vai buscar a nossa ajuda. A gente vai lá, mas eles não. Mas sabe o que é o negócio? É fazer o bem sem olhar a quem. A gente tem esse princípio, eu também tenho, e a gente sabe que é. E Deus a retorna gente em sabe, bênçãos, exatamente. não é coisas porque materiais. E tem coisas que você vai entender lá na frente que é assim. Às vezes, hoje, ela faz pelo outro. Esse outro pode não fazer nada para ela. Mas quando você estiver lá na faculdade ou na sua vida lá na frente, alguém vai fazer por você. É essa benção que ela tá fazendo hoje. Isso você acha que não aconteceu comigo, Matheus? Um monte de gente, eu fazia um monte de coisa. Muitas coisas eu faço a pessoa, quando eu preciso daquela pessoa, ela fala não para mim. Já aconteceu muito isso Mas comigo. eu acho mas muito pessoas já complicado. fizeram pros meus filhos. Sim. Não é? Então é isso que não Mas, tem preço. igual, teve muitas pessoas... Tá, só que... Sabe o que eu acho? Minha mãe tirar, por exemplo, da boca dela todo santo dia, de dia dela não almoçar
com a gente pra poder lavar a louça, sair correndo, me deixar na escola pra depois ela almoçar. Então eu falo pra ela, mãe, você não precisa disso. Nunca vai precisar. A vida é sua, você faz o que você quiser. Sim. Então, tipo assim, eu falo pra ela, em vez de você fazer o que não precisa, faça o que necessita. Sim. Igual, se um dia a pessoa precisar, um dia, 2 dias, tudo bem. Agora, ficar um mês tirando da sua boca... É. fala Mas pra ela vai ser retribuída. Só que igual, vocês têm esse coração enorme. Eu também tenho, só que eu tenho pra quem eu quero. Eu não consigo, por exemplo, chega alguém lá que a minha mãe tá dando pra pessoa que a pessoa não merece. Nossa, mas eu não brigo com a pessoa. Sim. Porque isso não dá pra brigar com a pessoa. Fala pra minha mãe, não tem como eu falar nada pra pessoa. Tem que falar pra você. Você que tá fazendo pela pessoa. Sim. Você que não pode. Mas sabe, Matheus, uma coisa assim que eu tô vendo em você, você é o super-homem da sua mãe, você é o protetor da sua mãe. Isso é muito bonito. Eu queria já parabenizar você pelo carinho que você tem pela sua mãe, independente da carta que você matou na hora de chorar, você já tá se tornando um homem, né? Porque você tá você não é nenenzinho, mas não é um menininho, você tá dentro da aborrecência e você tá amadurecendo. Por isso que hoje você enxerga coisas que você não enxergava antes, né? E você cuidar da sua mãe, tá? É lindo de ver, né? Por isso, quando ela falou que ia trazer ele aqui, e eu falei, claro, que podia trazer, porque eu já conheço também a peça, mas, assim, esse lado seu de menininho, de cuidar da sua mãe, parabéns. Agora, Gabi, eu vou encerrar, né? Porque senão eu vou começar a chorar de novo. Mas, parabéns mesmo pela sua história de vida, parabéns, Matheus, por cuidar da sua mãe, que isso não tem preço. E você vai ver que lá na frente você vai... Mas igual eu falo pra ela, né? Eu não cuido dela, eu apenas retribuo. Porque eu já fiquei doente muitas vezes, né? Sim. Até os meus 9 anos, eu nunca tinha pisado no hospital, a não ser pra visitar. Sim. E depois dos meus 9 anos, eu tive um começo de pneumonia. E é lógico que não foi só ela. Minha madrinha, como sempre, eu tô falando da minha madrinha aqui, por quê? Ela foi uma segunda mãe pra mim. Sim. Entendeu? E tipo assim, mas quem mais tava lá, igual eu vou falar aqui de novo, porque pra mim não tem problema eu falar do que é fato. Ligamos para meu pai, falamos, pai, minha mãe está cansada, ela veio aqui faz tempo, tá aqui sem comer, ela esperava eu dormir. Será que você pode vir aqui passar a noite comigo? Ele negou. Minha mãe falou, filho, não se preocupe, eu tô aqui. Ela ficou lá. Depois ela foi comer. Depois ela foi pensar nela, que é o que ela sempre faz. Então, tipo assim, eu acho que eu não faço pra ela. Eu apenas retribuo o que ela faz por mim. Porque Isso é lindo. Eu não faço, ela faz. Eu apenas retribuo. Então, tá vendo como tudo nessa vida tem retribuição? O que ela faz para ela hoje é o que ela faz para outras pessoas. Aquelas pessoas não podem retribuir, mas ela vai ter retribuição de alguém um dia. Mas é igual você falou, né? Do que você falou do carinho, que retribui carinho. É igual eu. Enquanto ela tá me dando amor, eu retribuo apenas. Sim. Então, tipo assim, eu não sou a pessoa de fazer. Eu sou a pessoa de retribuir. Sim. Porque, igual ela falou, meu coração é muito grande. Tipo assim, se a pessoa... Eu vejo que a pessoa é muito gente boa, igual minhas tias. Eu já tive muita rixa com muita gente, amiga da minha mãe, por causa disso. E de uns dias pra cá, eu parei pra pensar, sabe? De uns dias não, já faz um tempinho. Que eu não preciso disso. E eu só preciso da única pessoa, das duas únicas, é minha irmã e minha mãe. Que meu irmão é uma pessoa incrível que se trazesse aqui também. Ele não ia falar muito da minha mãe, mas ia falar muito do que a gente passa em casa. Sim. Então, tipo assim, eu acho que minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço nessa face da terra. Igual, não conheço muita gente, mas de quem eu conheço, que eu conheço mais ou menos bastante gente, ela é a pessoa que... A Mulher Maravilha. É, a mulher que não tem igual. É isso daí, gente. Essa declaração de amor, vamos encerrar com essa declaração de amor maravilhosa. Parabéns, Gabi, pela sua história. Parabéns, Matheus, por ser você, esse menino abençoado aí. Continua desse jeito, cuidando da sua mãe, viu?
E esse foi mais um episódio do A Mais Cast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, volta lá, curte, comenta, compartilha essa história para quem você acha que está precisando ouvir essa história. E volto a falar, escreve lá no canal, escreve lá no Rádio Curiacos 98.9, que semana que vem vamos ter mais um convidado mega especial. Obrigada.